Um segundinho. Pronto, eu vou me apresentar novamente. Boa noite a todos e todas e todos. Me chamo Rose Nascimento, trabalho como produtora executiva da Incubadora Preta e iniciamos hoje nossa semana de produção em teatro, que tem um incentivo do, do PMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Uberlândia, Minas Gerais. E iniciamos hoje com a Aline Ferreira, ela que vai tratar um pouquinho sobre a introdução em contabilidade. Então, sem mais delongas, vou passar a fala para ela. A gente pede, por gentileza, que assinem a lista de frequência que foi disponibilizado aqui pela Jussiane nos comentários. Eu vou mandar novamente para quem não chegou a tempo, enviando agora no chat. E é isso, gente. Papel e caneta, como sempre. Todas as dúvidas devem ser faladas no chat ou levantando a mão, que a gente tem o controle disso, tá? Para que todo mundo consiga participar. É isso, é um prazer enorme. E agora, Aline, por gentileza. Olá, todo mundo está me escutando aí? Só para saber direitinho. Sim. Gente, boa noite, tudo bem? Eu não sei se vocês são todos com câmera fechada, mas se vocês quiserem abrir a câmera, vai ser um prazer ver o rosto de vocês e conhecer vocês. A turma tá pequenininha, né? Então, dá pra gente conversar bastante. Quem puder, quem conseguir, quem estiver à vontade, pode abrir a câmera. Eu sou a Aline, boa noite, boa noite. Eu sou a Aline Antônio, aí Antônio tem vários nomes. Eu tentei colocar um nome artístico, mas ninguém adere meu nome artístico, mas eu vou insistir. E eu vou dar essa oficina de introdução à contabilidade dentro dos projetos culturais. Eu sou graduada em contabilidade desde 2012, muitos anos atrás. Como eu estava comentando com a minha amiga, não é a minha grande paixão, mas eu tive um aprendizado e toda vez que eu posso, eu trago esse aprendizado e compartilho com as pessoas. Então, essa é a oportunidade que a gente tem aqui de falar um pouquinho sobre algo que para alguns é sempre algo muito difícil, temoroso, complicado, e que nessa introdução eu vou tentar trazer coisas básicas, que é importante todo mundo que se envolve com editais saber o mínimo, o básico, porque aí depois a gente vai continuar essa pesquisa, vai continuar conversando com outros profissionais da área e a gente vai se aperfeiçoando, se adaptando e aprendendo com os erros e os acertos, certo? E aí eu queria ouvir a voz de vocês, para saber que tá todo mundo aí. Quem puder pode ligar, quem não puder, tudo bem. E falar de onde veio, o nome, e qual a expectativa, o que é algo que vocês gostariam muito de aprender, que talvez não esteja na grade, mas a gente pode depois dar um jeito de trazer essa informação para vocês. E gostaria de conhecer vocês. Abrir a câmera e o mic, gente. Mostrem seus rostos. E tragam sua voz para essa roda. Quem puder, né? Quem não puder pode usar o chat. Vou ficar meio triste, mas tudo bem. Vou fechar aqui só para ouvi-los. Então, quem quiser, pode se apresentar. Olá, boa noite. Sou Rafaela, eu falo aqui da Bahia, de Santa Amaro, mas eu sou carioca, na verdade eu moro há 4 anos aqui. Enfim, eu curso licenciatura em artes interdisciplinar, me entendo cada vez mais enquanto multiartista, mas comecei aí esse caminho nas artes dentro do teatro. Aí me afastei um pouco e aí agora eu estou tentando retomar essa, enfim, né, tipo, esse lugar também do teatro, mas ainda enquanto multiartista, e tô aqui pra. Eu não sei mais o que falar, mas assim, já tive uma trajetória aí, eu sou da periferia do Rio de Janeiro, já tive uma trajetória, já trampei em ONG, trampava no Instituto Raízes em Movimento, no Complexo do Alemão, já estagiei também no Observatório de Favelas na Maré, com projetos sociais dentro do ramo de comunicação e cultura. E agora é isso, vivo aqui em Santa Amaro, cursando na UFRB. E é isso, assim, tô esperando mesmo que seja um. É porque eu acho que eu também é uma deficiência de alguns artistas, né? Esse processo burocrático. Então, acho que
essa expectativa, que me aproxime desse rolê todo burocrático, que enquanto artista, eu sempre estou mais enquanto artista do que enquanto produtora. E agora eu estou querendo dominar também esse território da produção e a contabilidade. Enfim, é isso, gente. Prazer aí. Boa noite. Pessoal, se eu abaixar a cabeça é porque eu estou em 2 acessos, aí eu olho vocês. Eu falo com vocês com a minha melhor câmera, que é a do celular, e olho vocês na câmera pior, que é a de baixo do computador que tá no meu colo. Então, se eu estiver olhando para baixo, é isso, eu tô olhando para vocês, tá bom? Mais alguém vai? Quem está com a câmera Oi, ligada aí? gente. Eu sou Patiá, eu estou aqui no litoral norte de São Paulo, Caraguá, e eu sou terapeuta ocupacional e estou aqui, assim, um pouco sentindo até contemplada, assim, pela fala da Rafaela, que é nessa expectativa de me aproximar mesmo do conteúdo, porque é tudo muito novo para mim, mas é muito de encontro com o que eu estou buscando nesse momento, até para pensar um pouco mais nas minhas possibilidades de atuação. É isso, e agradeço demais a oportunidade. Boa noite para nós. Quem mais? Quem mais? Não fiquem tímidos, tímidas, tímidos. Vamos todo mundo falar um oizinho, mostrar um sorrisão. Nessa quinta-feira, estava conversando com a Rose. Nessa quinta-feira cansativa, estamos chegando no sextou, então vamos entrar no ritmo. Oi, gente, boa noite. Eu sou Josiane Castilho, sou assistente de produção da Incubadora Preta. Eu estava tentando falar antes, só que o meu computador não está saindo áudio. Computador, enfim, né? Estou aqui para aprender também. Qualquer coisa vocês podem me chamar no chat. Mais alguém ou eu já posso começar? Vou mandar um link para você no chat. Parece que essa turma é um pouco tímida, né? Aí, se você quiser ir começando, aí a galera vai se soltando daqui a pouco e vai sentindo vontade de falar. Olha, o Marlon vai falar. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Marlon, sou mestre de capoeira, né? Na capoeira, meu nome de batizado é Ganga Zumba, né? É importante salientar que quando eu ganhei esse nome, eu não sabia quem era, né? Ganga Zumba. Deve ter uns 15 anos ou mais por aí. Estava no pré-vestibular na FAFERJ, que é a Federação Estadual de Favelas do Rio de Janeiro, né? Estava fazendo um pré-vestibular, né? Saía do serviço militar no horário expediente de 4 horas, 4 e pouca da tarde. Aí ia para a FAFERJ, onde eu conheci o mestre Rock. Já havia tido contato com capoeira desde a infância, né? Mas levar a sério mesmo o treino e tal, foi já com essa idade de 20 anos, 19, 20 anos por aí, quando eu conheci o mestre Rock na FAFERJ. E aí começou a misturar as coisas, né? A capoeira, né? E uma militância política de favela, né? De comunidade, né? No ano de 2008, 2009, por aí, era muito forte aqui no Rio de Janeiro, em muitas favelas, os trabalhos de base dos partidos da esquerda, né? Galera de bandeira vermelha mesmo, que vinha com o movimento deles, de todos os tipos, né? Movimento de juventude, movimento de moradia, eles tinham os braços deles no partido para poder fazer movimento de base, né? De certa forma era interessante, mas teve um momento da ruptura de a maior parte desses coletivos, né, que vinham na favela com essa galera mais formal, né? E aí os coletivos da favela começaram a andar com as próprias pernas e com as próprias ideias, né?
E eu fiz parte, né? Eu gosto de lembrar de um grande movimento durante a Copa do Mundo, das favelas aqui no Rio de Janeiro. Estava ali junto com a galera organizando aquelas manifestações contra os abusos, né, dos preparos dos grandes eventos e tal. Então, misturando capoeira com militância, tudo isso, né, e utilizando a ferramenta do cinema, né, que eu comecei a entender o meu trabalho como uma produção cultural, né? Um evento de capoeira, ele não é só uma roda de capoeira, né? Ele tem uma comida, ele tem um samba, ele tem um jongo, ele tem, como eu fazia de costume no Jorge Turco, em Coelho Neto, né? O bairro mais pobre da cidade, né? O bairro com o IDH mais baixo do Rio de Janeiro, era capoeira e de vez em quando fazia um cineclube e tal. Então eu estou nessa pegada aí da produção cultural, de entender o meu trabalho como uma produção, né? Já trabalhei com teatro, assim, auxiliando e somando no trabalho de outras pessoas da área do teatro, né? Então, quando eu vi aqui a possibilidade de estar trocando uma ideia sobre produção de teatro, né, eu achei interessante, né? Que, de repente, acho que com certeza, né? Tem muita coisa para aprender aqui, já que é uma área totalmente desconhecida, assim. Aí eu quero agradecer aí, poder estar aí nessa roda aí, para a gente poder aprender um pouquinho. Obrigada, obrigada. Alguém mais quer falar? Quer apresentar? Vou mandar um link aqui no chat. Vocês entrem. Qualquer dificuldade, me avisem. Quem puder acessar esse link, vejam aí o que aparece, para ver se deu certo. Mas se alguém quiser falar ainda, pode falar, viu? Quem entrou mais tarde, pode falar. Enquanto vocês abrem esse link, quem conseguir abrir, quiser falar, se tá tudo certo, se tem uma mensagem com uma pergunta para vocês aí. O meu tá uma imagem, mas tem uma pergunta que parece que é de continuidade. Parece ser uma segunda questão. Porque pergunta, e agora? E uma imagem. Tem uma ou duas perguntas? Duas perguntas. Então, Uma diz, e agora? E a outra, o que vem à mente quando falamos de organização contábil e financeira para projetos culturais? então vamos responder a primeira. Não, podem responder as duas, depois a gente vê o que mudou, tá bom? Mas tá junto. Não tem Aí é problema, assim mesmo. Não. pode fazer a síntese, eu achei que ia separado. Mas como foi as duas juntas, responde as duas, às vezes é o destino. Vamos ver se aparece aqui as respostas de vocês, só pra gente começar. Todo mundo conseguiu abrir? Alguém tá com dificuldade? Estão pensando, né? Deixa eu pensar. Chegou uma aqui. Mais uns 2 minutinhos para responder, tá bom? Só pra gente não ficar muito tempo. Olha aí. Todo mundo respondeu? Eu sou a Respondi, mas eu Rosiane não Ferreira vejo minha Portolá. resposta na tela. Só que eu não Será que tá consigo na dar outra? continuidade na escrita da frase. É como se tivesse caracteres limitados. E logo no início Sim. da frase não vai. Tem como mudar a palavra para ficar menor? Porque tem limitação mesmo. Como se fosse a mesma palavra, mas o sinônimo dela.
Pode repetir que eu não consegui ouvir? Você consegue mudar a palavra, mas sem mudar o sentido? Pegar uma palavra que seja sinônimo, que seja menor? Sim, mas eu não cheguei a escrever nem 3 palavras e não permite que dê continuidade. É uma palavra, uma palavra. Ah, tá, ok, desculpa. Imagina. Vamos ver se entra mais uma. Uau! Administração. Alguém aqui quer comentar a palavra que trouxe? Explanar um pouquinho mais sobre essa palavra que você trouxe? Sobre que veio na sua mente quando você fala em contabilidade, administração dos recursos em editais culturais? Alguém quer falar? Isso aí é só para a gente ver como que a gente está pensando esse tema, inicialmente. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Aqui tem a palavra financiamento, administração, dinheiro. Boa noite. Pode falar, Felipe. Quer comentar? Pode comentar. Eu escrevi primordial. Sem administração, sem do financeiro, vai tudo por terra. Então, Até eu na coloquei nossa como vida pessoal, primordial. né? Exatamente. Quem viveu sabe. Não organiza, não. Certeza. Com certeza. Então, para mim, é primordial. Certo. Alguém quer comentar mais? Não? Vocês estão tímidos, gente? O que aconteceu? Eu posso falar, Lilian, Rosiane. Pode falar. Pode falar. Eu falei sobre a palavra coletividade, porque essa palavra ela reúne muitos argumentos que são necessários para o sucesso. A Uhum. organização, né, a compreensão, o nível de responsabilidade e a questão da organização também contábil, porque mesmo sem recurso precisa ser necessário o planejamento. É interessante quando você fala coletividade, porque dentro da contabilidade a informação sempre vem de algum lugar. E essa informação vem, às vezes, não de um lugar só, mas de vários. E quem traz essa informação? É esse coletivo que está trabalhando dentro daquele projeto. Então também faz sentido. Mais alguém quer comentar? Não? Só para Eu vocês. coloquei administração, porque a administração também é a base de tudo, né? Até para poder evitar até talvez um desperdício, para poder não gastar demais e nem também faltar dinheiro ali na hora também. E também Eu acho administrar os muito documentos, né? É o isso recurso, também. documentação. Mais alguém? Mais alguém? Então, eu vou interromper essa apresentação e começar outra, tá? Agora a gente vai entrar no assunto, no tema. Já entrou já, né? Vamos lá. Contabilidade. Quando eu organizei essa oficina eu já dei ano anterior, e eu fui também uma das educandas do projeto Incubadora Preta. Então, eu me inscrevi, como vocês se inscreveram, na oficina, nos cursos da Incubadora Preta, e aí depois, conhecendo o MAD, eu entrei como oficineira. E eu trouxe o que nessa oficina? As principais perguntas que as pessoas me fazem. E eu vim da contabilidade, mas o meu sonho sempre foi trabalhar com teatro, então hoje eu também estou na área do teatro, eu faço licenciatura. E estou finalizando o curso e tudo mais, e foi aí, eu querendo abandonar a contabilidade, mas quando as pessoas sabiam que eu era da contabilidade, que eu tinha vindo de lá, todo mundo me trazia algumas perguntas e eu percebi algumas dificuldades, e são essas dificuldades que eu observei, que eu trago aqui para a gente tentar entender melhor. A gente vai começar pelo MEI. Todo mundo aqui tem MEI ou tem gente que não tem MEI nesse grupo? Digam-me aí. Eu não tenho. Eu não tenho. Também não. Quem mais? Uma pessoa tem. Eu tô olhando no celular. Tem 2 pessoas têm, 2 não têm, 3 têm, certo. O que é o MEI? O MEI, ele é essa figura jurídica, é mais uma pessoa jurídica. A gente tem várias naturezas jurídicas das empresas. Cada uma com perfil, com o seu nível de obrigação, seu nível de deveres, vantagens e desvantagens, dependendo de quem é essa empresa.
de que estrutura essa empresa tem. E o MEI, ele foi criado para regularizar a situação dos profissionais informais, de uma forma que eles tivessem um mínimo de direito e também prestassem contas sobre tudo que estivessem faturando. Então, é uma criação que também ajuda e, às vezes, fiscaliza essas pessoas que estavam na informalidade. Então, os trabalhadores anônimos, quem aqui é MEI sabe, o que, não sei qual área que vocês trabalham, especificamente usando o MEI, se é da área da arte também, se é outra área diferente, mas vocês escolheram se formalizar porque vocês precisavam fazer o quê? Precisavam emitir nota, precisavam pegar algum tipo de empréstimo, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aí o MEI, ele tem uma mensalidade. Para quem não conhece, para quem está começando a conhecer agora, tem uma mensalidade, que ela tem valores diferentes. Quem trabalha com área de comércio ou indústria vai pagar uma taxa de R$ 61,60 mensalmente. Aí você consegue emitir esse carnezinho ou deixar no débito automático. Quem é da prestação de serviços vai pagar R$ 65,60. E quem é da área de comércio e serviços vão pagar R$ 66,60. Essa é a mensalidade que precisa ser paga mês a mês. E dentro desse pacote, desse valor, você tem recolhido ali alguns impostos. O imposto sobre o serviço, para quem é da área de serviços, o ICMS, para quem é da área de comércio, e o INSS, que é aquela garantia da aposentadoria de todo brasileiro que está aí sonhando nessa aposentadoria, certo? E esses 3 impostos, eles complementam esse valor final aí que a gente está vendo, que é o de R$ 66,60 para comércio e serviços, R$ 65,60 para prestação de serviços, e comércio ou indústria, R$ 61,60, certo? Então tem um valor ser MEI, que as pessoas às vezes esquecem, ou, como a gente sabe, dando a rotina da nossa vida, às vezes a gente também nem tem esse valor para pagar, dependendo das nossas contas, né? Vamos lá. Próximo. Quem pode ser MEI? Se você tem um faturamento abaixo de R$81 mil no ano, você pode ser MEI. Agora, se você já ganha 90 mil, você já vai ter que escolher outra natureza jurídica, que tem outras regras, que tem vantagens, como eu disse, e tem desvantagens, né? E aí, depois que você sair do MEI, você também não consegue ter aquela autonomia de se auto-organizar. Você vai precisar de um contador para te ajudar. No MEI, você não precisa de um contador, só se você tiver muita dificuldade de lidar com as informações. Então, caso você seja MEI, você consegue agir de forma autônoma e resolver as burocracias que não são muitas. Isso também é uma das vantagens que a gente vai ver depois. Agora, quando você migra para outra natureza jurídica, aí você tem que prestar contas de outra forma, emitir alguns relatórios que quem emite e assina é o contador. Aí você vai precisar contratar um contador. Mas também tem muita gente, como eu disse, que contrata um contador até mesmo para o MEI. Só que se você está fazendo isso, ou se você não quer fazer isso, é só você pegar essas dicas que eu vou passar, que você vai conseguir se auto-organizar. Mas é isso, muita atenção para não deixar nada pendente e depois ter alguma dificuldade mais para frente. Então, você tem que faturar no máximo 81 mil no ano, que corresponde a 6.750 mensalmente. Passou desse valor, você já não é mais MEI, você já tem que migrar. Você só pode ter um funcionário. Você pode escolher um funcionário e colocar para trabalhar com você, mas é o máximo que você pode ter para te ajudar nesse empreendimento. Aí você vai registrar ele bonitinho, vai pagar todos os encargos para ele, e aí você talvez precise de um contador para te ajudar nessa folha de pagamento. E você não pode ser sócio em nenhuma outra empresa, de outra natureza. Quando o MEI, ele é individual, é só ele, é o microempreendedor individual. Então, será só ele ali. E ele não pode ter vínculo societário com nenhuma outra organização. Então, se vocês que já têm, já estão dentro disso, né? Quem não tem interesse, tem que caber dentro dessas regrinhas. Já vou logo para a desvantagem, porque quem não quer já nem entra. As desvantagens do MEI. É uma restrição para o seguro-desemprego. Muita gente veio me perguntar, eu estou desempregada agora, vou abrir o meu MEI. Aí acho um emprego CLT. Aí não baixo o MEI, deixo o MEI ativo. Aí quando sai da empresa, não tem direito a seguro-desemprego, porque o sistema entende que você é um empreendedor, que você tem renda, mesmo que você não tenha, mesmo que você não esteja conseguindo ganhar o dinheirinho com o MEI, aí o sistema entende que você tem uma renda.
Então, caso você esteja aí com o seu MEI ativo, e aí você, semana que vem, consiga um emprego CLT, na semana seguinte ou na mesma semana, você dá baixa nesse MEI, para não correr risco de você perder o seguro-desemprego. Isso é, se for sua opção. Se para você vale a pena continuar, tá vendendo muito, ou trabalha no CLT, mas no contraturno consegue prestar serviço e está tendo uma renda que dá uma segurada, está conseguindo guardar o dinheiro para o futuro, caso você saia desse CLT, ok, mantém seu MEI. Mas se você não tem muita certeza, está com dificuldade de se organizar para o futuro, de pensar, eu tenho guardado 6 meses depois, quando se eu sair dessa empresa, está lá minha reserva de emergência. Aí você pode ficar sossegado. Caso não, o mais apropriado é você cancelar o MEI, porque senão você não vai ter seguro-desemprego. E imagina, sem MEI, ou com MEI, sem vender nada ou sem prestar serviço, e saindo de um emprego sem seguro-desemprego. Então, anota aí. Se você começar a trabalhar, tomar cuidado com esse conflito, tá bom? Pensa nessa situação. A aposentadoria, todo mundo fala, eu tenho MEI, vou conseguir me aposentar. Mas você só se aposenta pelo MEI, se você pagar esse carnezinho que tem o INSS. A Rosane perguntou alguma coisa aqui, pode levantar a mão. Pode falar, desculpa, já levantou a mão. Aposentadoria, eu prefiro que você termine e depois eu faço a pergunta. Tá. Então, na aposentadoria, você não se aposenta por tempo de serviço, você se aposenta por contribuição. E a contribuição mínima é de 15 anos como MEI. Então, você vai ter que contribuir com com o carnezinho do MEI, minimamente 15 anos consecutivos. Você pode pagar por fora? Você pode pagar por fora, porque você, com o MEI, paga 5%. Quando você é CLT, você paga 20%. Então, imagina que você pagou 5% e que falta 15% para você contribuir com o teto máximo. Então, você pode tanto pagar o MEI, como pagar esse complemento. Mas, gente, uma questão minha, pessoal. Eu sei que eu não vou aposentar mais. Eu tenho 31 anos. Eu já entendi que essas dificuldades políticas que a gente tem nesse país, todas essas mudanças, eu não vou ficar me apegando à aposentadoria por tempo de serviço e nem por contribuição. Porque eu olho lá no site do INSS e falo, gente, mas falta 30 anos quase para eu me aposentar. Difícil, né? Então, depois eu acho que eu não sei se eu coloquei nesse slide, mas se vocês quiserem anotar, eu comecei a estudar na pandemia educação financeira para que o dinheiro que eu recolheria com o INSS, eu tivesse autonomia de recolher para fazer um investimento mais fixo possível, mais centrado possível para o futuro. Então, eu me comprometi comigo de guardar um valor que eu possa, naquele mês, para o futuro. Para falar, se ninguém me der meu direito, pelo menos eu não fico a ver navios. Então, é uma dica também que eu dou para vocês, que eu sei que a gente tem muita dificuldade de se organizar, às vezes, financeiramente, mas que se você ia pagar 15% para o INSS, você pode usar esses 15% e investir, estudar um pouco sobre isso, que às vezes tem coisa que é muito simples mesmo, a gente está muito mais acostumado com o aplicativo e tudo mais, e que está cada vez mais simples e acessível a entender sobre investimento. O mais básico, o mais seguro que você conseguir acessar. Eu coloquei um link nesse slide depois para vocês pesquisarem e entenderem um pouco sobre o Tesouro Direto, quem não conhece. Tá bom? Pode perguntar, Rosiane. Então, seria sobre essa questão da complementação mesmo da aposentadoria. Porque eu vi por intermédio no Instagram, no caso, que eu poderia completar com mais 15%, e aí só não deu a direção do código para você fazer esse complemento com mais 15%. E realmente a minha dúvida foi essa, se valeria mais a pena eu contribuir com esses 15%, mais esses 15%, ou fazer algum tipo de aplicação. Devido a essa questão mesmo, do que a gente percebe nas diretrizes da aposentadoria. Porque a informação que estava nesse post era que você conseguiria chegar ao teto máximo. Então, quando falou no teto máximo, né, claro que você olha aquilo, você está como MEI, você entende aquilo como se fosse possível.
E eu queria saber se esse teto máximo realmente é real, qual seria o código, e entre essa complementação e o investimento à parte, qual seria mais viável? Eu vou pedir para você anotar essas perguntas que no final você vai conseguir mandar, porque eu, com código de cabeça, eu não sei nada. Eu tenho que pesquisar sempre para passar a informação correta. Então você anota, porque no final eu vou pedir para vocês montarem para mim um painel com essas dúvidas específicas, que aí eu vou responder depois que vocês vão ter acesso a esse Padlet. Padlet. Bonitinho. Pode falar, Celise. Então anota para mim, Rosiane, segura aí. Eu, só para terminar de responder, eu optei por investir por conta. Porque eu vi como maior autonomia e tem coisas que têm muito maior retorno. Tem investimentos que têm maior retorno. Aí você vai me perguntar quais. Isso é muito particular. Toda vez que você encontrar alguém que está mexendo com a parte de investimentos, a pessoa vai ter que realmente estudar, porque você não tem como dar para uma pessoa fazer isso para você. Você vai ter que fazer. E aí, por isso que eu deixei um link já salvo nesse PDF, nessa apresentação, que eu vou depois enviar para vocês, onde vocês conseguem acessar o painel do Tesouro Direto. Quem gosta, eu gosto muito de youtuber, eu assisto no Front Empoderamento, que é uma moça aqui de São Paulo. Não sei se vocês conhecem, alguém conhece, a Gabi Chaves. Fiz um curso com ela ensinou muita coisa, principalmente sobre a gente, como povo preto, como é que o sistema ele tenta nos desorganizar nessa parte financeira para que a gente não consiga se ver no futuro e nem se organizar para o futuro. E lá ela dá todas as ferramentas assim para a gente conseguir entender o básico para escolher, porque aí você vai escolher de acordo com o tempo que você tem para se aposentar, com o seu projeto de futuro, é muito particular, porque aí você vai escolher o produto, que o investimento é um produto, que tem a ver com o seu perfil e com a sua vontade. Mas eu vou mandar nesse PDF o Tesouro Direto, que é o básico, o primeirão, que é como se estivesse emprestando dinheiro para o governo. Mas depois eu posso mandar outros links que tem a ver com os canais que eu assisto. Eu assisto a Nath Finanças, que é super famosinha, e a Natália Arcuri, que ela é um pouco barraqueira, mas eu gosto porque ela dá umas broncas, eu meio que acordo, assim, né? E ela ensina em cada vídeo do canal dela cada um dos títulos, cada um dos produtos financeiros, e ela faz comparações de qual é mais interessante. Inclusive, ela faz comparações com a aposentadoria. Ela faz aquela simulação, ela tem um site com simuladores. Então, isso que eu não acrescentei no slide, eu posso acrescentar e mandar para vocês. Um salário mínimo, Rosiane. Você acredita? Que a gente porque você contribui com 5%. Se você não pagar a diferença, você vai receber um salário mínimo. Agora, imagina, se você, com 60, 70, 80 anos, recebendo R$1.200, é bom que a gente faça uma caminhada, né? Que a gente se alimenta bom, benzinho, para não ter que tomar remédio, nem pagar aluguel, porque senão R$1.200 para uma pessoa idosa, o que vai ser para você, pensando assim, o salário mínimo hoje? A gente não vive, a gente só sofre, entendeu? Coloca o link, fazendo favor, na presença. Ah, tá. Alguém pode mandar a presença para Carol assinar? Você quer comentar, né? Esqueci, não estou conseguindo ver seu nome, que agora... Celise. Oi? Não, Pode é só falar. para contribuir. Não, é só para contribuir. Eu trabalho na Caixa. Eu sou funcionária da Caixa Econômica. Fale. Eu entendo bastante essa parte de previdência privada, até porque eu estava na gerência, entendeu? Então, conte pra gente. Tem o VGBL em renda fixa, que é com base na Selic, que hoje está valendo bem a pena. E aí, se alguém quiser, eu faço uma simulação. Não sou mais gerente, que eu abri mão da gerência para trabalhar com outra área da Caixa, uma área social, mas eu consigo fazer uma simulação aqui, caso alguém queira, tá? Porque eu tenho um simulador de previdência privada da Caixa, né? Eu consigo para colaborar aí com o grupo. Já temos aqui uma profissional. Todo mundo aí pagando contato de Celise. Já coloca aí, Celise. Falou na Caixa Econômica, todo mundo tem um contato, né? Porque todo mundo precisa. Nossa, esses dias eu estava com a dúvida, ligava, ninguém me respondia. Eu falei, gente, alguém, pelo amor de Deus. Mas deu certo. Mas depois deixa o contato aí pra gente. Inclusive, no final, a Rosiane vai deixar a pergunta dela, vocês também vão deixar impressões, perguntas, e você deixa seu contato lá no painel, tá bom? Beleza. Aí você me fala assim, a idade que vocês têm hoje, e aí eu faço uma programação de previdência para os 60 ou 65 anos, o valor que vocês vão contribuir mensalmente. E eu consigo falar certinho. Tá Arrasou. Depois, se der tempo, a gente faz aqui ao vivo. Já faz tudo. Eu vou só correr aqui com o material, que depois a gente faz ao vivo, pra gente ver quem tá melhor.
Tá bom. Vamos lá. A gente falou da aposentadoria e o limite de faturamento. Então, se você quiser ficar com o MEI, ele vai ter menos burocracia. Só que se você ultrapassa o valor mínimo de 81 mil, você já não pode ser MEI. Aí você vai entrar na burocracia. Isso te limita, porque aí você vai ter que pagar contador, vai ter que lidar com um monte de documentação, vai ter outras responsabilidades que talvez não seja seu interesse. Na verdade, o interesse é ganhar mais de 81 mil, sim. Mas aí já complica a situação, porque você vai ter outras obrigações. E aí é se adaptar. Mas que vocês ganhem mais de 81 mil no ano, porque é isso que a gente merece, muito mais. Vamos lá. Contratação de apenas um funcionário é uma limitação e não é permitido sócios. Então, isso a gente já tinha visto mais ou menos, porque era o que a gente entendia quem podia ou não ser MEI. O próximo. Agora, os benefícios, né? Eu começo com a parte triste para começar a ir para a parte boa, porque aí vocês conseguem balancear com consciência. Vocês podem emitir nota. Quem não já participou de um trabalho que a pessoa fala assim, então, só com nota fiscal. E aí, quando não tinha nota fiscal, tinha que pedir para uma produtora X ou outra pessoa tal, e a pessoa cobrava tanto, tirava tanto de percentual, e etc e tal. Então, você vai ter a autonomia de emitir as suas próprias notas. E aí, você se adapta, dependendo do ramo que você trabalha, com os códigos que você vai usar para fazer a sua emissão de nota. Às vezes, a pessoa que te contrata e pede a nota, ela já está habituada, ela mesma te orienta, o contador dela mesma te orienta. Se não, você procura um contador para você, nessa parte, se entender como é que você emite essa nota. Mas os fornecedores, contratantes, a maioria das vezes informam. Pelo menos essa é a minha experiência. Possibilidade de adquirir empréstimos. Então, você também consegue, como pessoa jurídica, que o MEI é uma pessoa jurídica, conseguir empréstimos para o seu negócio, para investir de forma inteligente, organizado, com uma perspectiva de futuro e com responsabilidade. Pegar esse dinheirinho e usar naquilo que vai potencializar o seu negócio. Eu repeti a emissão de notas. Terceiro, quarto, auxílio à maternidade, você consegue esse direito, auxílio à maternidade, mesmo sendo autônomo, isso te ajuda. Direito ao afastamento remunerado por problema de saúde, então você não fica a ver navios. Sendo MEI, você é enquadrado no Simples Nacional e ficará isento dos tributos federais, imposto de renda, PIS, COFINS, IPI e CCLL. Esses impostos, quando você muda a natureza jurídica, dependendo do ramo que você trabalha, eles são todos incididos. Aí tem todo um aprofundamento sobre regime tributário, que a gente não vai entrar aqui. Mas só para entender que essa informação quer dizer o quê? O MEI, ele é mais simplificado para lidar. E aí, por isso que você tem maior autonomia na hora de realizar tudo que você tem para realizar. Conta como cobertura que a gente falou, da Previdência Social para você e sua família, conta também com o apoio técnico do SEBRAE, para aprender a negociar e obter preços e condições nas compras de mercados para revenda, obter melhor prazo junto aos atacadistas e melhor margem de lucro. Então, eles estão falando o quê? Vocês têm muito curso no SEBRAE, então, dependendo de alguma formação que você precise, dá uma olhadinha, se você já tem CNPJ, dá uma olhadinha no site do SEBRAE e veja os cursos gratuitos que eles oferecem, o suporte gratuito que ele oferece. Gente, daqui a pouco eu vou ter que só colocar o cabo do carregador aqui, e aí eu vou fechar a câmera rapidinho para pegar. Aí, ainda estamos no meio. O que eu vou propor para vocês, quando vocês receberem esse documento, abrirem esses links, porque vai ser já um mapa de onde vocês podem ir diretamente para achar o que vocês precisam. O MEI, ele não tem muitas obrigações. Ele tem uma, que é fazer a declaração anual do MEI. Você começa no dia 1 de janeiro e você tem até maio para mandar essa declaração. Durante a pandemia, prorrogou para junho. E tem gente que esquece de mandar essa declaração. A minha primeira orientação é, você emitiu notas durante o ano. Dependendo da sua cidade, da sua prefeitura, o sistema já vem com resuminho, você consegue visualizar assim, ó, na primeira página, tudo de nota que você emitiu com o valor total. Mas dependendo da sua prefeitura, a minha de Guarulhos é mais fácil. A de São Paulo eu não achei tão visualmente fácil, assim, para entender quanto que eu emiti de nota no ano. Não dava para ver a soma tão facilmente. Então, o que eu fiz? Para algumas pessoas, eu criei essa planilhinha muito boba, onde você só vai preenchendo o que você emitiu por dia, no dia que você emitiu e no mês que você emitiu, e no final do ano você vai ter o total que você faturou naquele ano. Essa planilha eu vou mandar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela aqui. Eu estou compartilhando uma guia só. Eu vou interromper e mostrar para vocês verem que ela é bem simples, bem simplesinha, mas ela ajuda para você se organizar.
Porque imagina se você emite as notas, perde as notas, não salva as notas, não sabe quanto que você faturou. Como é que você vai declarar o que você faturou? Deixa eu ver. Eu vou apresentar a tela inteira, então vocês vão ver minha bagunça aqui. Não repara não, tá? A bagunça do... Ó, vai abrir. É isso aqui. É bem simplesinho. Por exemplo, 2022. Aí você coloca seus dados, CNPJ, razão social, para quem já tem MEI, já tem razão social. Costuma ser o nome e o CPF na frente, né? Aí tem o nome fantasia que você que dá. Aí aqui tem uma instruçãozinha, mas eu já vou falar, não precisa nem ler. Se no dia, aqui, primeira nota de janeiro, a gente não, estamos para agosto, né? Em agosto agora, vocês, no dia 25, aqui não tem data, mas você emite uma nota de R$200. Você coloca aqui. Aí, amanhã, você emite uma de 300. Se você for aqui embaixo na aba, vocês estão vendo a aba aqui, ó? Totais. Vocês estão enxergando? Sim. Aí você clica aqui, ó. Aqui, ó, 300 mais 200, 500. Já vem o total aqui. Você preenchendo bonitinho, com paciência, você vai gastar uns pouco, não sei quantas notas você emitiu, mas se você já deixar isso salvo no seu computador, emitiu a nota, segundo passo, já coloca o valor lá. Não deixa para fazer no final do mês, vai esquecer, vai perder a nota, vai perder a pasta, não salvou a pasta, vai ter que entrar no site. Aquele rolo. Cada prefeitura é de um jeito o site, aí você já se organiza. Fala assim, eu vou ser uma pessoa organizada. A gente colocar a palavra organização, eu já vou colocar programado. Emiti a nota agora, já baixei minha nota no PDF, salvei na minha pasta e já pus o valor lá naquela planilhinha que já está fácil. Pode já estar favoritada lá na minha página do meu Google. Preenchi, quando chegar ao final de 2022, eu vou ter o total que eu faturei no ano, entenderam? E é esse valor que quando vocês forem preencher a declaração anual do MEI, que eu vou deixar o link para vocês. Deixa eu abrir aqui. Tá aqui embaixo o link, tá? Tô passando o mouse aqui. Quando vocês entrarem nessa declaração, vai ser muito simples. Eu não vou abrir ela, mas ela é muito intuitiva. Então, não tem muita dificuldade. Você vai colocar seu CNPJ e vai colocar lá se você é prestador de serviço ou se é comerciante, vai colocar no campo, se você é prestador de serviço, você vai colocar o valor que você faturou no campo de prestação de serviço, o valor que você fez a sominha durante o ano. Se você é do comércio, você vai colocar na frente do campo de comércio o valor que você faturou durante o ano. Se você é do campo de transporte, você vai colocar no campo de transporte o valor total. Depois vocês entrem nesse link, vocês vão ver que é bem intuitivo, não tem nenhuma novidade. O que vocês precisam ter concentração é de colocar o valor certo. Aí teve casos polêmicos, de pessoas que pegaram o extrato bancário, somaram tudo do extrato bancário e enfiaram dentro dessa declaração. O que aconteceu, Aline? O sistema do Simples Nacional se comunica com o sistema do imposto de renda. Colocou lá que recebeu 100 mil. Meu querido, o imposto de renda vai entender que você faturou, que você recebeu 100 mil. A pessoa não tinha recebido nem 20. Estava lá com problemas que não declarou, não entregou a declaração de imposto de renda só porque somou o lugar errado. Não é para somar o extrato. Você vai pegar suas notinhas, vai somar a notinha que você emitiu, porque a notinha que você emitiu que está falando que você ganhou. O que você fez por fora, que você não deu uma nota, nem existe, entendeu? Nem existe. Tomar cuidado, porque os bancos recebem o dinheirinho lá, eles mandam o extratinho deles para a Receita Federal. Passou de 5 mil, ele já começa a contabilizar ali a movimentação. Mas a gente, assim, infelizmente, a gente não está com muito dinheiro para eles ficarem de olho na gente. Eles correm atrás mais dos grandões. Mas se a gente pode ficar em paz, dormir tranquilo, faz bonitinho, faz direitinho. Soma essas notas e é essa nota que vai entrar nessa declaração. Essa é a obrigação principal do MEI. Tem outra obrigação. Pagar o MEI, né? Vocês viram os valores lá inicial, na página inicial, os valores que cada pessoa vai pagar, comércio e serviços, e o outro que eu esqueci agora, deixa eu voltar aqui, prestação de serviços, comércio e serviços juntos e comércio e indústria. Tem os valores aqui, mensalmente, programar na continha que a gente tem em casa, para separar esse dinheirinho para pagar bonitinho, porque tem juros, e se você acumula muito tempo, eles sempre falam, a gente vai bloquear o CNPJ. Acontece. Eles têm braço para bloquear o de todo mundo? Às vezes eles não têm. Mas você fica com uma dívida, né? Às vezes você vai fazer alguma coisa no edital e você não consegue porque você está devendo. Então é melhor pagar bonitinho. Ou se não consigo pagar porque eu estou sem dinheiro, não sei quando eu vou ter dinheiro,
Abaixa esse CNPJ, depois você abre de novo. Mas não entra numa dívida. São R$ 66 que eu sei que às vezes a gente não tem. Mas tenta se programar, se você é MEI, para pagar, para você não ter complicações, porque é muito ruim ficar com alguma dívida do tipo. Vamos lá. Então, com as obrigações, coloca no procedimento anotar o valor das notas que você emitiu, entrega a declaração anual do MEI, mesmo que você não ganhe R$ 1. Ficou zerado, não ganhei nada, Aline. Você vai jogar lá o 00 já chorando, você vai colocar 0,00 lá no valor do faturamento, olhar para aquilo e falar, vai ser melhor no próximo ano. É isso que você vai fazer, mas você não deixa de declarar porque você não faturou nada. Eles precisam que você informe para eles. Então você vai lá e coloca o seu 0,00. Ou seus quase 81 mil, ou ultrapassa e já se prepara, porque se você ultrapassou e não mudou antes, você vai ter todo um probleminha de juros, de não sei o quê, de contabilização retroativa. Então tá percebendo que vai passar, já entra em contato com o contador e fala, muda aí, porque eu tô ficando rico. Muda aí, me põe para a próxima pessoa jurídica aí, que vamos ver o que é melhor para mim, porque agora eu vou luxar, tá bom? Então, declaração anual, prazo de 1 de janeiro a 30 de julho. O link está aqui, é por esse link que vocês geram, que vocês vão começar. Vai abrir a página, vocês vão colocar o seu NPJ, depois tudo é intuitivo. Muita gente fala que vai abrir o MEI e joga no Google abrir MEI e cai em umas páginas que cobram. Gente, eles fazem uma bagunça ainda. Eles cobram ainda, bagunçam um monte de coisa. Então, existe um site oficial, porque é um direito você abrir o seu MEI de forma gratuita, e é o site do Gov. Ele está aqui para você abrir. Se você não tem MEI ainda, você vai abrir por ele. Não caia na pilantragem de uns aí. O pagar o MEI mensalmente, se você tiver dificuldade, você pode tanto abrir a guia pelo PagMEI, que é esse link que está aí, só clicar, colocar seu CNPJ na web mesmo, e imprimir, pagar. Show. Você tem o app, aqui eu tenho o app do MEI Fácil, mas eu não sei como é que é em outras regiões no Brasil. Então tem que ver como é que é na sua região. Em São Paulo tem o MEI Fácil para pagar. E você pode também ativar o débito automático. Só que o débito automático você tem que tomar um cuidado, porque eles não se responsabilizam pelo débito que não sai. Então você tem que acompanhar. Colocou no débito automático não quer dizer que você vai esquecer, não. Você sempre tem que olhar se saiu no dia 20 lá da sua conta o valor. Se não saiu, você vai correr atrás. E é chato, mas você vai correr atrás para entender como resolver o que está acontecendo. Certo? Porque eles são assim, eles não estão nem aí, a gente tem que correr atrás. Então, o link do débito para cadastrar o débito automático também está aqui. Nesse débito automático, vai pedir um código de acesso do Simples Nacional. É bem intuitivo. Deixa eu ver isso aqui, se eu consigo abrir. Vocês estão vendo tudo, né? Então tá bom. Débito automático, aqui, ó. Eles pedem código de acesso. Vou voltar, né? Que eu sou meio. Aqui vocês estão vendo a chavinha? Estão enxergando? Tá bem pequeno, né? Sim, dá para ver. Código de acesso. Aqui, para você conseguir ativar o débito automático, você tem que ter esse código de acesso. Se você não tem, tá vendo aqui embaixo? Caso você não tenha, aqui embaixo, ó, código de acesso ou precisa alterá-lo, clique aqui. Aí vai pedir o número do seu CNPJ, o número do seu CPF e digite os caracteres. Aí você vai clicar em validar e vai enrolar. Você viu que é bem fácil. Não tem muita coisa. Vamos voltar aqui. Aí, ó, para vocês verem a tela, abertura gratuita. É nesse aqui, ó, Gov. Quero ser MEI. Quem pode ser MEI, ele vai explicar. Aí você vai descendo aqui. O que você precisa? Toda a informação tá aqui, gente. É só você separar uma hora para ler com calma. Aí você clica em formalize-se e ele vai abrir uma outra página e você vai seguindo. Você precisa entrar no Gov. Se você não tem, você vai abrir o seu acesso do Gov, que as nossas informações estão todas centralizadas. Vou pedir um segundo só para eu ligar aqui. Esse celular vai desligar. Então, um segundo aqui, vou fechar a câmera rapidinho para pegar meu cabo, que eu esqueci de colocar do meu lado. Um segundo, respira aí, bebe sua água, processa a informação, anota tudo. Um segundo. Ai.
Voltei. A única coisa ruim de colocar o cabo no computador é que ele fica fechando a tela. Agora, vocês estão me ouvindo, né? Abertura gratuita, cuidado com cobranças. Pagar o MEI mensalmente é a sua obrigação. O guia do MEI está nesse site aqui. Ou você pode usar um aplicativo, que aí pode ser o MEI fácil. Eita. Débito automático. E pronto. Vamos para o próximo slide. Não vai mais usar o seu MEI? Posso fazer Baixa. uma pergunta? Pode. Deixa eu aumentar aqui o áudio. Eu formalizei Pode falar. esse mês. Tá bem baixinho, só eu que tô. Pode repetir para mim, por favor? Tá bem baixinho. Será que sou eu? Deixa eu abrir aqui no computador, peraí. Aqui tá bem baixinho. O som da Rosiane tá baixo mesmo. Então, agora quem falou bem alto. Melhorou agora? Melhorou? Tenta falar, tá baixinho ainda, mas eu vou tentar ouvir aqui. Então, eu formalizei a questão da MEI esse mês. E aí eu precisei emitir uma nota. Só que no site do município aqui de Itaboraí, que eu moro no Rio de Janeiro, a nota ficava toda desconfigurada. E o tomador de serviço não podia aceitar a nota naquela condição. Eu tive que emitir uma segunda nota. E aqui no município, eles tinham me orientado antes a fazer uma carta de correção. Só que depois o próprio funcionário me informou que isso não tem mais validade. E aí eu tive que emitir uma segunda nota fiscal. A orientação que a prefeitura me dá agora, porque eu pedi o cancelamento da primeira nota, que eu não consigo fazer pelo sistema da prefeitura. E aí eu fui lá na prefeitura para solicitar o cancelamento da primeira nota que saiu desconfigurada. A orientação que eles me deram é que se eu não alcançar os 81 mil esse ano, que eu poderia deixar aquela nota lá quieta, não precisaria cancelar. Isso é correto? Vai me trazer algum prejuízo? Então, por que ele falou isso nem do 81 mil, que eu vou explicar mais para frente. Se você ultrapassa 28.559,70, você já tem que declarar imposto de renda. Quer dizer que você vai ter que pagar imposto de renda. Se você ultrapassar esse valor de 28 mil, vamos ver o próximo ano se vai mudar esse valor. Mas esses últimos anos foi esse valor, de 28.559,70, que eu já vou explicar esse negócio do imposto de renda. Agora, se você ultrapassa 81 mil, quer dizer aquilo que eu estou falando. Você só pode ser MEI se você tem faturamento abaixo de 81 mil. Se você ultrapassa, aí você vai ter uma mudança. Você vai ter que mudar de natureza jurídica e aí você vai ter mais imposto, vai ter mais relatório, vai ter um monte de coisa. O certo era você realmente cancelar a nota, se ela foi errada. Só que para cancelar a nota tem período. Não sei se você foi rápida na hora de cancelar. Ou como é que é o seu sistema. Porque cada prefeitura tem um sistema diferente, uma gestão. E às vezes nem eles sabem o que eles têm que fazer, porque os contadores também pegam informação com a prefeitura. É um diálogo. A gente faz o que está dentro do sistema deles. Então, é uma conversa, assim, ele pode ter dito isso, você pode deixar, mas não quer dizer que é o certo. O certo era ter conseguido cancelar. Por que o sistema deles não deixa você cancelar a nota? É estranho. Você ultrapassou muito do prazo, acho que tem 45 dias para cancelar. Não, mas, enfim, 45 dias ou 45 horas, coisa assim, Pode falar. Foi dentro desse mês mesmo. Assim, no mesmo dia que eu emiti a nota e ficava dando desconfigurado, tanto no meu computador, quanto em outro computador, quanto em celular, eu solicitei à prefeitura. Só que eles alegam que é uma dificuldade muito grande para cancelar a nota fiscal. É preguiça Aí deles. Pediram que eu enviasse um e-mail para eles solicitando. Mas, mesmo assim, não me deram garantia. Eu fui lá presencial, lá o funcionário viu que realmente saía desconfigurado, eles pediram para o setor técnico de TI verem o que estava acontecendo, depois chegaram outras pessoas lá, mas mesmo assim, o que eles deram a entender assim, diretamente e indiretamente, é que essa nota não tem prazo para ser cancelada. Então, essa é a minha preocupação, e nem sabe se vai ser cancelado, porque eles não sabem
como vão solicitar isso a determinado setor fiscal. E, por exemplo, o pessoal que faz por Niterói diz que tem o cancelamento direto pelo site, mas aqui em Itaboraí, infelizmente, eu não tenho essa opção. É que cada prefeitura vai fazer a gestão de acordo com o que eles entendem. E aí é uma preguiça mesmo, porque tem muita preguiça, viu, gente, das pessoas, de não ter paciência de explicar ou de, dependendo do local, postergar. Mas o que ele disse é o que é a verdade. Você ultrapassar 81 mil, você vai ter que mudar a natureza jurídica. Se você ultrapassar, agora eu tô te dando essa informação, porque eu já vou explicar o caso do imposto de renda, tá? Se você ultrapassar 28.559,70 de faturamento do seu MEI e ainda tiver uma renda, outra renda, você vai acabar pagando imposto de renda. Porque às vezes você não quer pagar, você quer ficar tranquilo, entendeu? Então, se não tem, por um erro assim, não é. Se você vai pagar imposto de renda porque você realmente faturou, e aí é uma lei, você tem que pagar o valor sobre a sua renda acima de 28 mil, é uma história. Agora, você pagou porque você não conseguiu cancelar uma nota, aí eu acho meio esquisito, né? Mas aí você vai ter que continuar lutando para conseguir resolver esse problema, porque aqui em Guarulhos é de um jeito, São Paulo é de outro, e outras cidades vão ser diferentes. E aí é a gestão daquele lugar que tem que resolver isso para você. A consequência é essa que ele falou e essa outra que eu trouxe. Aí eu vou dar continuidade aqui, tá bom? Tudo bem. Vamos lá. Não vai mais usar o MEI, você vai entrar nesse login aqui, nesse link. Oxi, apagou na minha cabeça. Você vai entrar nesse link aqui e você vai fazer o procedimento para baixar esse MEI. Depois você vai entrar em outra parte que o próprio sistema te orienta e você vai conseguir baixar esse MEI. Você não vai ficar com o MEI se você não vai usar ele. Não tem perspectiva de usar. Porque senão vai gerar o boleto que você não está usufruindo e está pagando de uma coisa. Não seja essa pessoa igual o funcionário que não quer ajudar ela. Não seja uma pessoa que vai deixando as coisas acontecerem. Resolve sua vida, senão você vai pagar, vai atrasar, ou vai daqui a pouco não pagar e vai ter problemas para conseguir entrar no edital. Então seja muito responsável com isso que você assumiu. É uma empresa, a sua empresa, entendeu? Aí, falando da aposentadoria de novo, eu coloquei umas sugestões. Eu uso o IPCA 2035. Faz tempo que eu não estou estudando sobre investimento. Já tenho que parar para pensar, porque isso é constante. Isso que eu quero dizer. Você nunca vai conseguir, por exemplo, eu falar para todo mundo aqui, investe no IPCA 2035. Às vezes não é a realidade de vocês, às vezes não é o propósito de vocês, não tem nada a ver. Vocês vão ter que procurar uma coisa que tem a ver com a vida e com o plano de vocês. E aí, aqui eu estou dando a sugestão que eu uso e que eu já tenho que avaliar se já não tenho que mudar. Porque é constante, não é uma coisa dada. As coisas mudam, igual ela falou. A Selic está aumentando. O que eu faço a partir disso? O que eu faço com relação à inflação? Você vai mudando. Então, não é uma coisa, já coloquei o dinheiro lá e esquece. Às vezes, ele não tem que ficar mais lá, ele tem que ser colocado em outro lugar mais vantajoso. Então, não seja cômodo nesse sentido. É seu dinheiro, é sua coisa, é seu recurso. A gente tem que ser mais responsável com aquilo que é o nosso ouro. Certo? Dúvidas. Se você tem dúvidas sobre o MEI, acesse o portal do MEI Fácil. Ele tem muitas respostas, tem muitas perguntas que todo mundo costuma fazer. Leia, vai abrir um MEI ou já tem um MEI, você tem que entender como ele funciona. E todas essas informações que eu tenho, eu achei nesses lugares. Então, eu parei para pesquisar, ler, entender melhor e conseguir entender mais ou menos como funciona esse organismo. Vocês têm toda a capacidade de conseguir absorver as informações porque elas são muito simples, a forma que são apresentadas lá. Já foi pior. Hoje está muito mais acessível. Então, não tenha preguiça, vocês vão acabar até gostando, eu acho. Porque, gente, eu sou de arte, eu sou de teatro. E eu fiz contabilidade a contragosto. Hoje, eu acho que é uma informação útil. Eu vejo que interfere na minha realidade e eu falo, eu preciso saber. Vou me informar, vou agilizar aqui, né? Vamos lá. Vamos começar pelo MEI, já foi? Vamos para o imposto de renda. Aí tem muita gente que pergunta, o MEI é obrigado a entregar a declaração anual do imposto de renda pessoa física? Que a gente vê todo mundo perdendo prazo, começa em março, a pessoa está em junho, porque às vezes prorroga, atrapalhada porque não separou os documentos. Quem já viu ou viveu isso? Muitas pessoas. O MEI, ele só vai ser obrigado a declarar o imposto de renda se ele faturou acima de R$ 28.559,70 durante o ano anterior. Então, nesse ano de 2022, a gente fez a declaração referente ao ano anterior, de janeiro a dezembro de 2021, certo? Então, aqui a gente vai ter o quê? Deixa eu ver que link é esse. Não, é outra informação. Vocês vão ter que avaliar
dentro daquela primeira planilha que eu mandei para vocês, que eu vou mandar para vocês o link, que vocês vão acessar, vocês vão ver a soma do que vocês faturaram no ano. Se ultrapassou 28.559,70 de emissão de nota, vocês sabem que vocês têm que declarar o imposto de renda. Às vezes você vai ter outra renda, às vezes você é CLT também. E aí você vai ter duas rendas. É como se você, vê se fica complexo, é a empresa, pessoa jurídica, que paga a sua pessoa física. Não é assim, é verdade? Você não trabalha, o dinheiro não vai para você? Então é como se o seu PJ, o seu nome lá, Aline Ferreira Silva Antônio, seu CPF, que é a minha pessoa jurídica, pagasse para mim, que sou a pessoa física. E eu tenho que declarar o que eu recebi como pessoa física da minha pessoa jurídica. Aí eu vou colocar lá no meu sistema do imposto de renda. Mesmo que seja baixo, você vai colocar no sistema de imposto de renda se você tiver uma outra renda que te obriga nessa soma. Por exemplo, eu sou CLT e somei. Somando as duas rendas, ultrapassa 28.559,70. Aí eu sou obrigada a declarar. Às vezes eu faturei 18.559,70 como MEI e recebi 10 mil, peguei um empreguinho assim lá no meio do ano, 10 mil de CLT. Somou, já chegou no 28.559,70. Sou obrigada a declarar. Mas eu faturei só 18 mil, mas se você soma, você vai colocar esse valor lá no sistema. Porque você já percebeu que o CLT vai te obrigar, somando, a declarar porque você ultrapassa o valor de faturamento. Então, imagina, eu sou uma pessoa física que recebi de todas as minhas rendas somando, rendas comprovadas, com emissão de nota ou folha de pagamento. Que aí a empresa te manda um documento que chama informe de rendimentos. Aí você vai ver lá. Aí você pensa assim, eu, Aline, somando tudo que eu tenho que é comprovado de renda, ultrapassa ou não 28.559,70? Graças a Deus ultrapassei. Que é bom, né? É bom ganhar mais dinheiro. Aí ultrapassou, vai declarar imposto de renda. Só que as pessoas não sabem que tem um desconto. Quem é MEI tem um desconto. Você vai abater, se você for do comércio, do valor total que você faturou, 8%. E aí você vai colocar lá no sistema de imposto de renda o total que você faturou no ano, menos 8%. Ali vai ser o seu líquido. Ali vai ser o valor que você faturou de verdade, porque eles te dão um descontinho, entendeu? Se você é da área de transporte, vai ser 16%. E se você é da área da prestação de serviço, você vai ter um abatimento de 32%. Aí, essa é uma conversa para outra hora, porque ou você vai pedir para o contador fazer sua declaração de imposto de renda, ou você vai estudar para fazer esse imposto de renda. E aí você vai saber onde você coloca o quê nos campos do sistema do imposto de renda. Mas você precisa saber disso, porque se o seu contador não lembrar, você fala, eu sou MEI e eu tenho um descontinho. Coloca aí lá, ali o meu percentual de isenção. Abate aí para mim, que eu não quero pagar imposto, não. Porque o imposto de renda pode dar a pagar, como pode dar a restituir. Em que casos dá o valor a restituir que seus amigos estão recebendo de volta um dinheirinho? Quando, durante o ano, principalmente quem é CLT, né? Porque o MEI ele não retém imposto de renda durante o ano. Mas quem é CLT, dependendo do salário, vai reter na folha. Aí chega no ano seguinte, essa declaração é a declaração anual é como se fosse um pareamento. Você me deve, a Receita fala, ou eu te devo? Você reteve mais ou menos durante o ano? Quem deve quem? E é uma prestação de contas entre a Receita Federal e a gente. Vai ficar mais fácil de entender. Alguém ficou com dúvida nisso? Porque eu sei que isso aí é meio complexo. Vocês estão me ouvindo ainda, né? Eu falei isso. Vai ver, não tem ninguém, eu tô aqui falando sozinha. Alguém tem alguma dúvida? Tá bom, vou continuar. Imposto de renda, então, gente, depende. Vocês vão fazer essa soma, vão usar aquela planilhinha, vão pensar no informe de rendimento que a empresa tem que mandar em março. Não mandou, liga pro RH e pede. Cadê eu sou obrigada? Eu quero saber quanto que eu ganhei. Segue. Aí, uma parte muito interessante e importante, que eu já deixei os links para vocês. Quando vocês começarem Quando vocês começarem a pensar em edital de cultura, os projetos culturais de vocês, eles vão pedir alguns documentos, se você for o proponente, aquela pessoa que propõe um projeto, que vai dar o seu nome como pessoa física ou seu nome como pessoa jurídica para trazer o projeto cultural dentro da sua cidade, o projeto de teatro. E aí, no edital, a maioria das vezes pedem algumas certidões para entender quem é você, se você deve alguma coisa. Então, MEI, pague seus boletins.
Pague seus boletinhos para não dar problema nessa hora. E não só o boletim do MEI, porque é aqui que aparece se você não paga IPVA, se você não paga IPTU, se você não paga qualquer imposto. Não pagou, vai aparecer nessas declarações. A certidão negativa é o quê? Tá de boa, tá tranquilo, negativo, não tem problema nenhum. É essa certidãozinha aí. Aí a gente tem essas variadas certidões. Certidão negativa federal, que vai ver se você tem alguma dívida ativa na União. Como? Vai entrar nesse link. Vou mandar esse PDF para vocês, todo mundo consultando as coisas. Vê lá se o nome de vocês tá bem. Aí vocês colocam lá tanto o CPF quanto o CNPJ nos campos desse link. Super intuitivo, vai pedir outro dado, que é simples, você já vai preenche e já vai conseguir emitir. Se não emitiu, tem problema aí. Certidão negativa estadual, aí tem que ver, cada estado tem a Secretaria da Fazenda. Aqui tem a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Eu vou olhar dentro do site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Quem está na Bahia vai ter que olhar da Bahia. Quem está no Rio de Janeiro vai ter que olhar do Rio de Janeiro. A certidão negativa municipal vai do seu município. Eu estou em Guarulhos, eu não estou em São Paulo, eu estou em Guarulhos, a cidade do lado. Eu vou ter que olhar no site da prefeitura da minha cidade para ver como é que está a minha certidão negativa municipal. Certidão de regularidade do FGTS empregador. Se você é PJ, eles vão pedir para você puxar aqui se você não está devendo nada para o INSS, não está devendo nada, nenhum encargo para os seus funcionários. Certidão negativa de débitos trabalhistas, tanto para o CPF e CNPJ. Site Tribunal Superior do Trabalho, está aqui, quem quiser consultar, consulta e gera. Essas certidões têm validade, então não adianta também ficar, vocês podem consultar, imprimindo e falar, já vou deixar salvo, às vezes a validade dela vai expirar e você vai precisar imprimir de novo. O importante é você saber onde você acha. Tem edital que já vem com os links todinhos separados para facilitar a vida das pessoas. Mas tem edital que não. Então aqui tem as principais que aparecem, a lista das principais que aparecem. Se aparecer uma novidade, não se acanhe. Você pode perguntar para quem é a pessoa, o órgão que está trazendo o edital, onde eu acho essa informação? Não deixa para o último dia, porque senão você vai entrar em surto, porque às vezes esses lugares demoram algum tempo para responder. Então, sempre pense antes, se organiza antes, para não ter problema com questões de tempo. E aí você pode perguntar, onde que eu encontro essa informação? Que eles com certeza sabem. Às vezes eles não colocaram no edital e não forneceram, mas eles sabem. Ou você procura um contador, certo? Próximo. ECAC. Esse portal, muitas pessoas não conhecem. É o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. Ele também é bem intuitivo. Eu, a primeira vez que eu acessei, eu sou uma pessoa que fuça muito. Eu fico com medo, meu nome tá lá, mas eu vou fuçando para entender. Só leio antes de apertar o botão. E aí, aqui você consegue visualizar se há pendências no seu nome, no sentido do CPF e do CNPJ, e não tem a ver com o Serasa, tem a ver com esses impostos que você pode dever ou não, alguma pendência que você tem com a federação e tudo mais. Aí você faz seu cadastro no portal CVA, Centro Virtual de Atendimento, após gerar um código de acesso. A gente já viu esse lance do código de acesso lá no Simples Nacional. Agora a gente vai gerar um código de acesso com a Receita Federal. E aí, o que é importante vocês fazerem? Vocês terem uma pasta no Drive com essas informações sobre vocês. O cartão do CNPJ, se você já tem aí. O código de acesso do Simples Nacional salvo, bonitinho lá, digitado, printado, não sei. Deixa tudo no mesmo lugar, para ter paz interior na hora do mucuvuco. Deixa aqui bonitinho o seu login para entrar nesse site da Receita. Vou abrir para vocês verem. Aqui. Ele vai pedir, saiba como gerar o código de acesso. Primeira coisa, que talvez a maioria de vocês não tenha. Você vai entrar nesse site, como acessar o código de acesso. Ai, meu Deus, meu mouse. Aqui, ele vai explicar. Acesse aqui para criar o código, caso você seja uma pessoa física. Acesse aqui para criar o código, caso você seja uma pessoa do Simples, empresas do Simples e MEI. Aí você é MEI, acessa aqui para criar o código. Ele vai gerar para uma página. E se você é pessoa física, você também pode fazer isso. Aqui você vai colocar o CNPJ, o seu CPF e a data de nascimento. Ele vai mandar talvez para a próxima página, caso você já tenha entregue alguma vez na vida imposto de renda. Aí uma outra informação sobre o imposto de renda. Guarda o documento, a declaração que você emitiu, que seu contador ou você emitiu, tem que ficar guardado, gente. Não joga. Tem gente que vem na época do imposto de renda pedir, perguntar para mim qual é o número do recibo. Eu não consigo nem entrar nesse sistema aqui sem o número do recibo. Aí eu falo, agenda com a Receita. Vai ter que agendar, é o mucuvuco, na época de entrega da Receita Federal.
do imposto de renda, a pessoa não consegue nem fazer agendamento, fica com medo, vai atrasar, vai pagar multa. Quando você entrega fora do prazo, a declaração de imposto de renda, você paga uma multa minimamente de R$ 164,75. Se você demora para pagar essa multa, vai virar uns jurinhos. Ninguém merece, né? Então, guarda o recibo quando você entregar a declaração de imposto de renda e a sua declaração numa pasta. Cria a pasta, imposto de renda, aí cria dentro da pasta imposto de renda, ano de 2021, por exemplo. Dentro daquela pasta, coloca a declaração que você emitiu, que é o documento detalhado de tudo da sua vida, os seus bens, as suas dívidas, o seu endereço, os seus faturamentos, sua renda, que se você for CLT, tudo vai estar lá. Aí você guarda também o recibo que é gerado. E, se o seu contador for legal, ele vai mandar 2 arquivinhos que você pode importar no seu sistema para o próximo ano. Ou, se você for organizado, você consegue pegar lá dentro do seu computador esses 2 arquivinhos que vão ajudar a facilitar o preenchimento no ano seguinte. Então, você guarda todos esses arquivos, que são 4, dentro dessa pasta, para quando você precisar fazer uma consulta, precisar fazer um empréstimo, precisar fazer um financiamento, tá tudo lá. Para você precisar provar para algum edital alguma coisa, tá tudo lá, guardado, numa pasta do Drive. Quer imprimir? Imprime. Mas eu corro risco com impressão. Então, eu prefiro deixar na nuvem, que a gente corre risco, mas o risco é pequeno. Então, é essa página aqui, ó, para gerar o código. Vocês vão clicar, vocês vão ver que dá para entender e vocês conseguem fazer. Gente, meu bairro tem uma ladeira que as motos passam, as pessoas gritam, é normal, tá? Próximo. Alguém tem uma dúvida aqui? Não? Gente, fala comigo às vezes, porque eu não tô olhando para vocês mais, porque meu celular deu chute aqui e ele tá fechando a tela. Então, só para eu saber que vocês estão me ouvindo. Tá tranquilo. Tá? Obrigada. Eu tentei deixar 2 telas, mas agora que eu coloquei para carregar, ele fica assim, ó. Não abre. Então, o ECAC, quando você quiser saber quais foram as declarações que você tem que ter, às vezes, o recibo para conseguir entrar nesse portal. Se você nunca declarou imposto de renda, ele não vai pedir o recibo, porque não existe. Mas você vai conseguir acompanhar se você tem alguma dívida ativa, qual é a situação, o que é que você não entregou de imposto de renda, você consegue acompanhar toda a sua vida. Eu amo acompanhar a minha vida. Eu entro nesses links tudo direto, porque eu sou meio fanática. Aí, vamos voltar aqui. Bom, eu vou perguntar para vocês. Vocês sabem aí o que é tributos? Vocês podem falar, vou voltar para ninguém colar. Alguém quer comentar? Só para vocês não dormir, que eu não sei se sou agitada, eu acho que não deixo ninguém dormir. Mas alguém quer comentar aqui, quando escuta a palavra tributos, o que vem à mente? Alguém? Ninguém? Deixar um momentinho de silêncio, preciso ter um silêncio de prazer na vida. Ninguém? Então eu vou passar aqui para a definição. Tributos são cobranças. Ele tem uma definição em inglês que é muito difícil até para traduzir. Então eu já peguei o texto traduzido do Nubank. O Nubank deixou facinho para a gente aqui. Tributos são cobranças obrigatórias, ou seja, não dá para escolher pagar ou não. Alguém já conheceu esse tributo em algum canto aí? Que devem ser pagas em dinheiro, não pode ser com outros bens materiais. A partir de uma ação específica, como ter um carro. Quem tem carro paga que tributo? Alguém? Alguém sabe? Fala aí, gente. Não joga no chat não, que eu não tô vendo. PVA, IPTU, etc. É um monte de... Isso! É só o que a gente paga no Brasil, na verdade. A gente só paga tributo. E não tem qualidade de vida. É fogo. Então, quem vai vender produto vai pagar ICMS. Vai vender algum serviço, vai prestar algum serviço, vai pagar ISS, Imposto sobre Serviço. Vai comprar um imóvel? IPTU. Basicamente, tributos podem ser impostos, taxas e contribuições. Aqui em Guarulhos deu um bafafá da taxa do lixo. Aí na cidade de vocês, rolou alguma coisa do tipo? Porque aqui, meu filho, ele vai devolver o dinheiro, prefeito. Diz que vai devolver. Então, uma taxa e a contribuição, que a gente já contribui mensalmente lá com o INSS e tudo mais. De melhoria ou especiais também. É por isso que podemos falar que impostos são tributos. Impostos são tributos. Mas que tributos? Não são impostos, porque tributos são impostos, taxas e contribuições. Afinal, nem todo tributo é um imposto. Os tributos podem ser diretos, quando os contribuintes pagam a contribuição, igual a gente faz no imposto de renda. A gente faz a declaração e a gente mesmo já vai lá e paga quando sai o a pagar. O MEI também, a gente paga lá nosso carnezinho do MEI. Então, a gente está pagando diretamente. Ou eles podem ser indiretos, quando incidem sobre o preço final
de mercadorias e serviços, por exemplo. Quando a gente agora que é obrigado, todas as notinhas estarem discriminadas, os impostos que incluem aquele produto. Então, a gente consegue ver detalhadamente o quanto a gente está pagando de imposto dentro das notinhas que a gente recebe. E aí, quando vocês vão pensar no processo dos editais, possivelmente vocês vão encontrar o INSS, que tem uma guia que é a GPS, que você paga através dela. O IRPF, que é a DARF, quando a gente vai pagar o imposto de renda, o nome do boleto é DARF. O nome do boleto do INSS é GPS. INSS patronal, para quem é empresário, fora do Simples Nacional, que é um regime tributário. A gente está dentro do Simples Nacional, a gente é MEI. Então, a gente está dentro desse guarda-chuva do Simples Nacional. As empresas que estão fora, dentro de edital, quando contrata uma pessoa física, elas têm que pagar o imposto do INSS quando contrata para um projeto cultural. Qualquer projeto de edital vai ter que pagar um INSS para a pessoa. Chamar ela para trabalhar, meu filho, vai ter que pagar o INSS dela, que chama INSS patronal, e é 20%. E ele é da instância federal, em todo o país. O ISS, cada município regula, que a gente está pagando já quando a gente tem MEI, porque paga dentro da DAS. E o INSS a gente paga também dentro da nossa DAS. Documento de arrecadação do Simples Nacional. Aí, cada imposto tem suas alíquotas, que são um percentual. 10%, 15%, 5%, 3%. Isso é a alíquota. E aí você precisa consultar o código, que foi isso que a nossa amiga perguntou. Qual o código da aposentadoria? Tem um código específico para esse recolhimento nessa GPS. Além da situação de exigibilidade dos mesmos, né? Quando que é exigido esse imposto ser pago? Então, se você está com dúvidas, você vai conversar com o contabilista. Porque aí ele vai te orientar. Principalmente se você está fazendo um edital e precisa recolher impostos. Eu mostrei aqui atrás, eu deixei uma guia aqui, ó. Cadê? Deixa eu achar. Onde que eu deixei aqui? Um segundinho. Eu tinha visto ela e perdi. Aqui. Na renda... faturando acima de 28 mil, na renda como MEI, CLT autônomo. Aqui eu deixei... Não era aqui que era para deixar, eu vou mudar de lugar. O formulário RPA, que é o formulário o recibo... Ai, cadê a sigla? Apagou da minha cabeça. Mas é sobre o autônomo. Quando você contrata um autônomo, a empresa, você vai ter que pagar o INSS, o imposto de renda sobre o valor, dependendo do quanto você está pagando para aquela pessoa, mas o INSS é obrigatório. E aí tem esse documento. A gente tem muitas dificuldades de achar esse documento, então eu já deixei o link de um que pode ser usado para ser preenchido e ele já preenche tudo automático. Então vocês já vão ter ele aqui. Só vou mudar de lugar para ficar mais fácil e não confundir a cabeça de vocês. Então, se vocês estiverem trabalhando num projeto cultural, vocês já têm que pensar que vocês vão ter que pagar o INSS de uma pessoa se ela não for MEI. Vou contratar fulano para trabalhar comigo, minha mãe não tem MEI, eu sei que depois eu vou ter que pensar em como é que eu vou destacar o INSS e o imposto de renda dessa pessoa. Porque quando a pessoa é MEI, isso já está embutido ali dentro da DAS que ela paga mensalmente, eu não preciso me responsabilizar. Mas quando essa pessoa é pessoa física e eu estou contratando ela e eu estou fora do regime do Simples Nacional, eu que vou fazer esse recolhimento de imposto. E aí, talvez você não tenha essa competência de fazer. Então, você vai chamar alguém para fazer, que é o contador. Certo? Aí, vocês têm que colocar no orçamento de vocês. Vocês precisam de um contador. Bom, agora, alguém quer falar alguma coisa? Porque agora eu vou mudar de assunto. Ninguém? Só me fala não, ninguém. Eu não tô vendo. Tá tudo bem por aqui. Sucesso. Então, agora a gente vai mudar de assunto. Um assunto muito importante, que a gente já pode começar fazendo com as coisas... Eu sempre coloco tudo na mesma moeda. Se a gente consegue fazer isso com a nossa vida pessoal, a gente consegue fazer com as outras coisas sim, porque é quase a mesma lógica. O que muda são os componentes. Se você tem um orçamento mensal da sua casa, você já sabe quantas unidades de feijão, de arroz, de detergente, de sabonete você precisa para sua família. Você já tem como pensar no orçamento para aquele mês. É mais ou menos isso. Você vai pensar como é que você vai projetar os seus gastos do mês seguinte, e no caso de um projeto, de todos os meses que aquele projeto vai existir. E você tem que pensar cada pontinha daquele processo, senão você vai ter que tirar dinheiro do seu bolso, ou vai ter que procurar investimento daquela correria, porque você não se programou antes para cumprir aquela demanda, certo? E aí, a minha dica é, para facilitar sua vida, se habitue ao uso do Excel. Começa brincando, abre lá, não tenha medo da planilha,
vai fuçando, igual uma criança, fuça, mexe, 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 que você vai entender a lógica. E aí eu já coloquei aqui um curso básico, que muitos anos me falaram, eu até entrei e não completei, porque na vida você vai aprendendo a mexer, né? Mas aqui tem um curso gratuito do Excel que o Banco do Brasil, não, Bradesco, ele oferece. Eu deixei um link, mas você pode achar isso no Google facilmente. Às vezes tem gente que faz curso do Excel pelo YouTube e vai olhando lá, tem vários canais ensinando o básico. Se você conseguir já montar uma tabela, colocar percentual, fazer soma, subtração, multiplicação, isso já vai te ajudar. E isso é muito importante porque otimiza seu tempo, transforma num documento virtual, que é mais fácil de se manter íntegro, porque se você faz no papel, você pode rasgar, molhar o papel, perder o papel. Então, não tenha medo do Excel. O nome parece horrível, mas, gente, é possível. E tem muitas ferramentas acessíveis para aprendizado. Planilha do Excel, planilhas do Google Drive e outras. Veja qual você acha mais legal. Aí você vai contratar uma pessoa para trabalhar no seu projeto. Eu já pulei muito, mas está tudo no mesmo guarda-chuva. Comecei falando sobre o MEI, falando sobre as declarações que são importantes, tudo que você já tem que se preparar antes de pensar num projeto, porque eles vão pedir. Então você tem que minimamente saber onde você vai achar. Então, por isso que eu estou deixando esse material, porque foram as maiores perguntas que chegaram para mim. Onde eu encontro essa declaração? Eu tenho que pagar meu imposto de renda? Eu não estou pagando o meu MEI. O que acontece? Não preciso dele, mas deixei de lado. Não, resolve tudo isso, senão você não vai participar de edital nenhum como proponente. E aí você sempre vai depender de alguém para ser o proponente do seu projeto, da sua ideia. E é sua responsabilidade. Então, tenta se organizar previamente dentro desses fundamentos que eu passei antes. Aí agora já pensar em orçamento, porque a gente está pensando ainda em dinheiro, finanças, administração contábil e financeira. E aí dentro disso, você vai ter que contratar pessoas e serviços, que a gente volta um pouquinho, quando você contrata uma pessoa física, é diferente de você contratar uma pessoa jurídica. Você contratou um MEI ou uma empresa X, essa empresa vai te emitir uma nota, você vai salvar esse documento, vai colocar na pasta do mês, vai anotar o dia, quem é a pessoa, e vai ter salvo aquilo para prestação de contas final. Porque você vai ganhar um dinheiro público e você tem que falar, olha o que eu fiz com o dinheiro que vocês me forneceram. Porque é um dinheiro de toda uma sociedade, você não pode fazer o que você quer com ele, então você precisa guardar esses documentos. Quando é uma pessoa física que você contrata, como eu disse, você vai usar o documento do RPA, e aí vai calcular o imposto de renda, INSS, ISS dessa pessoa, porque você é responsável por ela nessa demanda. E isso tudo já tem que estar no seu orçamento, você vai pagar INSS patronal. Quantas pessoas são pessoas físicas que eu estou chamando para minha equipe? Aí eu já tenho separado o valor daquele imposto que eu estou provisionando e separando para isso, para o decorrer do processo. Já sei que eu tenho que usar o Excel para me ajudar, mas se você quer usar o caderno, você vai ter que um dia transferir para o Excel, para uma planilha, porque até os editais às vezes mandam uma planilha deles. E aí você tem que aprender a preencher aquela planilha. Então, já começa a se habituar. Vai contratar um prestador de serviço? Consulte os valores de remuneração no sindicato da categoria e faça as negociações necessárias com o contratado a partir do valor que você tem também. Então, sempre que vai contratar no audiovisual, vai contratar um câmera, um produtor, um diretor. No teatro, a dramaturgia, vai pagar o dramaturgo, vai pagar o iluminador. Quanto que o sindicato diz que tem que pagar? A gente tem essa verba? Às vezes a gente não tem, mas a gente tenta negociar e deixar o mais justo possível para os dois lados. Então, é recomendado que vocês consultem sempre a categoria para não ficar perdido. Às vezes você não sabe quanto você vai pagar, você não sabe quanto que é justo. Então, você faz uma consulta dentro do sindicato, da categoria do sindicato. Quando você for fazer orçamento de qualquer edital, para você saber mais ou menos o preço que você vai colocar para aquela verba de manutenção, para aquela verba de equipamento, você tem que consultar. Às vezes você já é especialista na área, já tem entendimento, mas você vai ter que pesquisar, porque o mercado muda o tempo todo. Então, minimamente, é pesquisar uns 3 fornecedores. É, às vezes, o que alguns editais exigem. Tem edital que não vai exigir. Mas você já começa a pegar essa prática. Você não vai no mercado X, vai no mercado Y e no mercado Z para ver onde está mais barato? Pois é, eles querem saber também se você está otimizando ou se você está comprando de um conhecido. Entendeu? Esse dinheiro está indo para... Está sendo usado de maneira honesta ou você está comprando só de um conhecido para enriquecer aquele seu conhecido? Então, às vezes, eles vão pedir para você apresentar 3 orçamentos e comprovados. Então, é um exercício de pesquisa. E aí, quando você vai fazer essa pesquisa, você tem que pensar no quê? A mesma coisa que você vai comprar uma calça. O preço tá bom? Essa calça é boa pro preço?
Quanto que eu posso pagar à vista ou pago a prazo? Para mim é melhor pagar a prazo hoje. Às vezes pagar a prazo é normal, gente. Às vezes fala, crédito é feio. Depende do seu raciocínio, da sua lógica, da sua organização. Se você tem um planejamento que você está se organizando, auto-organizando, pagar a prazo, às vezes, para você é vantajoso para dentro da sua organização pessoal ou da sua organização empresarial. O prazo de entrega, porque, por exemplo, se você tem uma apresentação no final de semana e precisa de determinada maquiagem, e essa maquiagem só vai chegar na outra semana, eu não posso comprar nesse lugar. Então, você tem que pensar no prazo. Faz uma tabelinha, coloca assim, uma coluna, os nomes dos fornecedores, o nível de qualidade, o preço, prazo de pagamento, entrega em 3 dias, entrega em 5 dias, entrega em 10 dias. Entende a sua necessidade e escolhe também pensando nisso. Porque às vezes a gente contrata e nem sabe quando que vai chegar, se atrapalha todo, vai ter que gastar mais dinheiro e se atrapalha. E acontece muito, viu? Você vai pensar no valor do frete, se a pessoa vai entregar na sua casa, vai entregar na sua ONG, vai entregar. Qual é o valor do frete? Compensa eu ir retirar ou compensa eu pedir para entregar? Porque isso vai entrar na nota. E o atendimento, porque se é uma pessoa que dá qualquer problema durante essa contratação, se essa pessoa é uma mal educada, se eles demoram para responder, entenda, você vai se estressar. Então, na hora de pensar a cotação, não pensa só no valor. Pensa se essa empresa você compraria dela mesmo, para aquilo que você precisa, que é muito sério. Certo? Use termos pouco genéricos. Quando você for escrever o orçamento, você precisa, às vezes, detalhar um pouco, de maneira assertiva, não é para escrever um textão longo, com todas as informações, vou usar para isso, por causa disso, por causa daquilo outro. Mas detalhar qual é o uso desse dinheiro, que tem pouco a ver com essa escolha das cotações do orçamento. Isso depende. Tem planilha que vai ser mandada dos editais para vocês, que vai pedir básico. Mas tem planilha que vai pedir para vocês falarem para que vocês querem dinheiro. Essa verba aqui de administrativo, de papelaria, é para comprar o quê? Essa verba aqui de figurino, é para comprar quantos figurinos? É para comprar para quê? Para que serve? E aí você vai ter que ter uma assertividade para não encher o campo, mas informar o que você precisa para depois, se for necessário, remanejar esse orçamento, que tem edital que permite, ou pelo menos comprovar que você usou com as suas notas que você tem aquele valor para aquele fator que foi separado. Então, para ter coesão naquilo que você está fazendo e que você se propôs a fazer. Aí, aqui está escrito, ao descrever materiais de escritório, por exemplo, detalhe quais materiais, isso aqui só se for uma pessoa muito exigente. Mas a quantidade e os valores que você usará desse item são importantes. Isso depende do edital, mas esteja sempre preparado para argumentar. Aqui eu deixei o link de uma página que ela vai falar sobre custos. E eu vou mostrar para vocês porque eu achei ele bem interessante. Aí vocês só me digam se vocês estão escutando. Eu acho que eu tenho que compartilhar uma guia só, né? Quando é assim. Ela vai falar exatamente de teatro. Deixa eu achar vocês aqui. Um segundo, que eu aqui, para compartilhar isso, eu tenho que compartilhar uma guia só. Para sair o som. E aí eu vou deixar o link dela, porque essa página, gente, não sei quem conhece, chama Elaborando Seus Projetos Culturais, e ela fala de todos os assuntos que vocês imaginarem em 3, 5 minutos, com muita profundidade. Uma dúvida. Alguém me avisa se vocês estão escutando, tá? Estão escutando? Bem-vindo à nossa... Escutaram alguma coisa? Sim. Sim. Então, eu vou continuar e vou aumentar a tela. Série Elaborando Projetos, e hoje o nosso tema é planilha de custos, que nós vamos desenhar para a montagem do espetáculo de teatro. Lembrando que ela é a espinha dorsal do seu projeto. Uma vez definida, é ela que vai dar toda a direção. O que você pode, o que não pode fazer, vai estar ali determinado na planilha de custos. E essa planilha foi você mesmo que fez e submeteu a uma lei de incentivo, a um edital, e mesmo que você não tenha lei de incentivo, você vai precisar para saber o custo de cada uma das etapas e se você tem a verba para poder fazer o seu projeto acontecer. Vamos a ela? A primeira grande fase é a pré-produção, depois a gente tem a produção e execução, a gente tem a divulgação e comercialização do espetáculo, custos administrativos,
captação de recursos e o valor total do projeto. Na pré-produção, a gente coloca tudo aquilo que acontece antes do espetáculo estar saindo, tudo que você precisa para preparar o espetáculo. Quantidade, assistente de produção, você tem um assistente de produção, você paga ele nesse caso por mês, durante 6 meses, que é o tempo de duração do projeto, e você fez uma previsão de uma verba para ele de R$ 1.300 por mês. Direitos autorais você tem uma vez só que você vai pagar, o autor pediu R$10.000, esse é o valor que você coloca na planilha. Você tem o espaço de ensaio, é uma locação, mas essa locação você vai pagar 3 vezes, porque você vai ensaiar durante 3 meses e é bom você garantir que tem um espaço para guardar alguma coisa durante um tempo. Os cenários, você tem o valor de um projeto e o valor da confecção. Os figurinos também, você tem um valor aqui de projeto e um valor de confecção. E a direção artística, ele te pediu um valor de cachê de R$ 8.500. Lembrando que ele pediu também, além dessa grande direção, ele recebesse por apresentação uma verba, porque ele vai trabalhar, ele vai viajar e ele quer receber um valor adicional para cada uma das apresentações. Aí você definiu que você vai viajar para 5 cidades, sendo que a cidade 1 e a cidade 2 são teatros diferentes, cidades diferentes, uma apresentação em cada cidade, e essas 2 cidades você escolheu muito a dedo, elas ficam a menos de 100 quilômetros da sede, o que facilita o ir e vir. Você tem um custo menor porque não tem hospedagem. Tem o transporte da equipe, um técnico de luz que você vai contratar em cada localidade, são 2 apresentações, o produtor que está indo, o transporte, gasolina e pedágios, o transporte dos cenários e figurinos, a direção artística, lembra que eu falei? Ele pediu que fosse remunerado também por apresentação. Aí você tem os cachês dos atores, são 4 atores só em cena, você vai pagar R$1.000 por apresentação. Você tem uma pessoa que fez a trilha do espetáculo, você está pagando os direitos autorais por apresentação, um serviço de camarim, um camareiro local e o técnico de som local. Essa viagem para essas 2 cidades, com todas essas despesas, ficou em 15.250. Na terceira cidade, é uma apresentação só, um único teatro, mas ela fica a mais de 100 quilômetros da sede. Então aí o que você fez? Transporte da equipe, camareiro, técnico de luz local, hospedagem sem alimentação, 6 diárias. Por quê? 4 pessoas no elenco, um produtor e o diretor. São 6 pessoas que estão viajando. Fotografia, alguém que você vai contratar lá na localidade para documentar que o espetáculo aconteceu, né? Você vai precisar disso lá na prestação de contas. Vai comprar gelatinas para iluminação. O seu produtor que está viajando, transporte de cenários e figurinos, direção artística e os cachês dos artistas. Novamente, a trilha, porque a pessoa que fez a trilha quer receber por apresentação. A alimentação, a sua hospedagem aqui é sem alimentação, essas pessoas estão viajando, vão precisar pelo menos almoçar ou jantar. E o técnico de som local. Aí você decidiu também que vai viajar para mais outras 2 cidades, sendo que são uma apresentação em cada uma das cidades, a cidade 4 e 5, e essas cidades ficam a mais de 100 quilômetros da sede. Novamente você repete tudo, a locação do teatro, o transporte da equipe, enfim, vai colocando os valores todos na sua planilha sem esquecer absolutamente nada. Na divulgação, é importante a gente lembrar que na divulgação, o teto máximo de verba a ser prevista para divulgação não pode ultrapassar 20% do valor total do projeto. A gente deixa na planilha esse valor de referência aqui anotadinho, porque esse meu valor total não pode ultrapassar esse. O que eu posso colocar lá na divulgação, comercialização do espetáculo? Eu posso colocar o banner, o folder, 5.000 folders, programa, 4.500 programas, anúncios em jornais, são 5 cidades, então você vai fazer anúncio em cada uma das cidades no jornal local para poder divulgar. Clipagem, que é a coleção de tudo que saiu nas mídias locais, onde foi divulgado o espetáculo, você vai precisar disso também para a prestação de contas depois.
Administração de mídias sociais, é legal colocar uma verba ali para mídias sociais, alguém que cuide do Facebook, do Twitter, do site, se o projeto tiver um site, enfim, da divulgação online. Assessoria de imprensa, é bom ter também assessoria de imprensa para essa pessoa ou essa empresa colaborar na divulgação do seu espetáculo. Então, total aqui deu menor do que o total previsto, que é o teto de 20% do valor total do projeto. Aí a gente tem uma outra grande rubrica, que são os custos de administração. Lembrando que nos custos de administração, o valor total desses custos não pode ultrapassar 15% do valor total do projeto. Aí a gente coloca ali uma coordenação administrativa, alguém vai te ajudar a cuidar de toda a papelada, contratos, pagamentos, cheques, transferências, conferir documentação por documentação, né? Você pagaria essa pessoa ou uma equipe por mês, por 6 meses de trabalho, o contador, o advogado e um seguro de viagem, porque como as pessoas vão viajar, qualquer problema que acontecer no meio do caminho, a gente tem um valor de seguro para cobrir eventuais danos. Agenciamento, o que vem a ser agenciamento? Agenciamento, sinônimo de captação de recursos. As leis de incentivo usam a palavra agenciamento, mas significa a mesma coisa que captação de recursos, que não pode ultrapassar 10% do valor total. É o valor máximo para o captador de recursos. Lembrando que na Lei Rouanet, esse valor ele está dentro dessa grande rubrica dos custos administrativos. E aí o meu valor total é a soma desse, que é o total lá de 1 a 4, mais o agenciamento. Esse projeto, viajando para todas essas cidades, vai custar R$ 184.580. É isso. Deixa aqui nos comentários a sua dúvida. A gente responde para... Bom, voltando aqui. Segundinho. Compartilhar. Todo mundo aí? Estão aí, Sim. gente? Porque eu não vejo. Bom, vocês ouviram aí, eu vi que era um vídeo bem curto e ela passava bem rápido e o tema era teatro. Então, a forma que ela mostrou, vocês vão conseguir rever com calma depois. Mas vocês perceberam quanta coisa que ela trouxe? Obviamente que R$ 184 mil é bastante dinheiro. Ia ser lindo, né? Para a tela. Alguém mandou mensagem ou não? Ah, não. É o próprio sistema. Que ela pensou em várias coisas. Eu gostei dessa planilha que ela trouxe, porque trazia várias vertentes de uma produção teatral que vai sair desde a pré-produção até o final, circulando pelas cidades. Todos os detalhes que foram pensados. E o valor desses detalhes, que tem a ver com o que eu falei antes. A cotação. Como é que eu sei? Vocês viram que quando ela viaja com um grupo para outra cidade, ela vai procurar um técnico local, que ela não está levando um técnico dela? Como é que é essa pesquisa? Como é que essas parcerias elas acontecem? Tudo isso tem que ser pensado, tem que ser negociado, tem que ter um pagamento que seja minimamente justo para aquele profissional. A gente tenta, né? O máximo que a gente pode. E precisa ter essa pré-organização para visualizar o todo. Porque senão, você chega lá e lembra que você esqueceu um ponto. Aí você vai ter um estresse e talvez não tenha um recurso para que a produção seja concluída. Ficou tranquilo para entender essa parte com a explicação dela, que eu achei ela prática, resumida e sintética. E vai estar aqui para vocês assistirem com calma tudo do canal dela, que é muito interessante para vocês continuarem estudando. Tá fazendo nada na hora do almoço? Quero entender sobre isso. Aperta lá o link, assiste, porque é 3 minutos, vocês continuam estudando. Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Algum comentário que achou interessante? Pode falar também. Não? Então você... Bom, a gente viu ali na planilha dela por cima que tinha relação com a quantidade, né? Quantos cachês serão? Quantos almoços serão? Isso é a quantidade. Ela determina o número de itens necessários dentro de uma determinada etapa, como o número de atores, o número de câmeras, número de luzes, além de outros itens. E a unidade apareceu na planilha dela como mês, como cachê, como verba. Ela colocava o que é a unidade. A unidade é esse nome que você dá para aquele recurso que está sendo disponibilizado, que aí, em seguida da unidade, vai ter o valor da quantidade, que a gente tem que ter noção justificando da onde, para que é aquele dinheiro e quanto daquele dinheiro eu preciso. Então, aqui a gente tem também a coluna unidade,
que aqui prevê o modelo que você está adotando para fazer os pagamentos, tanto da equipe quanto dos equipamentos e outros itens que serão necessários para realizar o seu projeto. A unidade de verba é a representação de serviços a serem contratados, como transporte, alimentação, locação de equipamento, entre outros, que não fazem parte do serviço de algum profissional da sua equipe. Bom, aí eu já deixei o link desse canal para vocês continuarem pesquisando de maneira despretensiosa, quem ainda não está com projeto, mas quem já está, consegue continuar se alimentando também dessa informação que eu achei bem didática e assertiva. Certo? Espera aí que eu vou ver se eu tenho alguma coisa para mostrar antes. Eu vou mandar para vocês um link. Deixa eu só achar ele aqui. Deixa eu interromper bonitinho e voltar para a tela com vocês. Vou mandar um link. Deixa eu ver se vocês vão receber. Aí vocês me falem aí o que vocês estão recebendo quando vocês abrem. Todo mundo, vejam se chegou para vocês. Alguém pode me falar? Você conseguiu abrir? Vocês conseguiram abrir, gente? Consegui abrir, Aline. Aparece o quê? Só para eu saber se foi certo. Eu vou apresentar aqui, então, para ficar mais fácil, né? Vídeo perguntar. Abriu, todo mundo abrindo. Eu vou abrir aqui também, para a gente ver junto. Eu faço surpresa, não sei fazer surpresa. Aqui, a gente vai fazer um resumão, e aí eu vou colocar, deixa eu ver, vou colocar mais um aqui, que a gente já viu que a gente tem a nossa costura da caixa. Eu vou colocar contatos. E vou publicar aqui nessa abinha, vai aparecer em algum canto. Apareceu aqui em cima. Aqui vira uma... E aí, como exercício final, já que a gente não consegue, por conta do tempo, fazer um exercício... Ah, ele não me obedece, vocês viram, né? Um exercício prático, a gente vai fazer o quê? Aqui é o Padlet, eu não sei a pronúncia certa. Você clica aqui no adicionar comentário e escreve alguma coisa, embaixo desse quadradinho branco, nessa bolinha roxa. Vocês estão vendo? E aqui você escreve um comentário sobre o que dessa aula ficou na memória, o que ficou mais forte, como se fosse um registro daquilo que ficou mais forte de imagem, de sensação, de lembrança, trouxe uma memória, falar de MEI, e eu quero escrever. Escreve e comenta aqui embaixo. Ou o que você aprendeu. Pode, eu não sei qual é o limite de caracteres, mas fica à vontade para escrever. IRPF, Imposto de Renda, Pessoa Física, vamos fazer um mural de revisão, né? E aí, vocês que alimentam essa planilha, essas tabelas. Nesse quadradinho branco, escreve aí, adicionar comentário, digita, o que vem na sua cabeça, o que te lembrou. Lembrei, não declarei ano passado, tô lascada, agora eu vou ter que pagar multa. Então, escreve isso. Aprendi que eu vou levar uma multa de R$ 165,74. Escreve isso. Na parte do tributos, os tributos que vieram à mente, as taxas que vieram à mente, as contribuições que vieram à mente, o entendimento que veio na sua mente sobre isso. Isso, alguém aqui já é um anônimo, que eu deixei para ficar assim mesmo. Ou vocês também não têm login. Então, pode pôr que aí ninguém está sendo exposto. Já está vendo que aí entra anônimo. Pode colocar o que você sente aí, se você já entendeu. Você vai clicar no adicionar comentário e vai conseguir mandar uma mensagem para geral. Aí, sobre certidões negativas, vocês também podem colocar essa certidão X, uma dúvida que você tenha, que não foi abordada dentro desse tópico. Pode escrever também. Ah, que bonitinho. No contatos alguém escreveu. Aula excelente, conteúdo dinâmico. Muito obrigada, gente. Do orçamentos, se ficou dúvida, se você tem uma memória, alguma informação que você acha que não foi falada e que você acha que todo mundo deveria saber, um link, vocês podem mandar link, vocês podem mandar foto, vocês podem mandar desenho, um meme, vocês podem colocar o que vocês quiserem que tem a ver. Pode colocar aquele meme da Nazaré, né? Cheio de número assim, você confuso, falando, meu Deus do céu, essa menina me deixou doida. Pode pôr. Aqui embaixo, vocês vão ver que tem sobre orçamento, o ECAC, se ficou alguma dúvida, o que ficou, se vocês já conheciam esse tal do ECAC, se vocês vão sair daqui dessa aula loucos, quando chegar o PDF para vocês, já vão entrar no ECAC para ver como é que tá a situação de vocês.
Recomendo também entrar no site do Serasa, direto eu vou ver lá como é que tá meu score, pra saber se eu tô sendo uma boa pagadora ou não, porque eu gosto de ficar vendo essas coisas, gente. Eu vejo horóscopo e vejo essas coisas. Aí, isso, tem que realizar como pessoa física e PJ, você pode realizar com as duas pessoas. Você consegue entrar tanto com o CNPJ, você vai gerar o código do CNPJ, ou como pessoa física. Então, você consegue consultar, principalmente quando for para o edital e você for PJ, você vai conseguir consultar isso para achar a sua certidão ou entender por que, que não está saindo a certidão. O que, que eu fiz de errado na minha vida? Teve um menino que vendeu um carro, não trocou o nome da documentação do carro, a mulher não pagou IPVA, foi tudo para ele estava com o edital para sair. Imagina a confusão. Perdeu o edital, porque não dá tempo, gente. Tudo isso demora. Vemos aqui a história da nossa amiga que emitiu a nota, precisa cancelar, eles não estão nem aí, eles demoram. Então, se você pode estar preparado e informado, se previna. Já resolve sua vida. Aqui tem a aba temas que gostaria de abordar ou aprofundar numa segunda oficina sobre contabilidade. Por quê? Porque aí, se eu for dar oficina no próximo curso, ou se o pessoal da Incubadora Preta quiser trazer outra pessoa para comentar, a gente já sabe mais ou menos o que ficou faltando. Porque às vezes a gente não consegue ouvir antes, a gente só consegue ouvir depois. Então, manda aí para ficar registrado e você já tem o link. Então, salva esse link desse Padlet aqui com você. Já aprende a registrar tudo da vida de vocês. Registra tudo. Quem registra, lembra. Coloca aí no cantinho o link para vocês entrarem nessa página de novo, se vocês precisarem revisar. Que tem gente colocando coisas de revisão. Alguém colocou que o MEI tem diferentes naturezas. Mas, na verdade, aqui, deixa eu ver se dá para eu responder. As pessoas jurídicas têm diferentes naturezas. Eu não posso fazer nada. Eu vou responder embaixo. Pessoas jurídicas têm diferentes naturezas. E a gente vai ter quais exemplos? ME, limitada, SA. Vocês já viram essas aqui, né? Quando você compra alguma coisa numa empresa, aparecem essas naturezas aqui. Cada uma tem sua especificidade. Vai ter o relatório X, Y, Z, que é obrigado. Vai ter o valor da tributação, que é quanto de imposto, quanto de taxa aquela empresa tem que pagar, de acordo com aquela natureza dela. Quanto de faturamento ela pode, se o mês só pode 81 mil, as outras naturezas jurídicas podem quanto? Até quanto é o topo? Como é que vai ser a prestação de contas dessa empresa? Quais relatórios contábeis eles são obrigados a entregar? Que eu, como MEI, não preciso. Eu só preciso fazer o quê? Pagar meus boletinhos, anotar o total das minhas notas e entregar minha declaração anual do MEI. Aí preencha aí, ó. Aí, se vocês ainda estão com dúvida, coloca aqui, principais dúvidas que perduram. Que aí depois, com calma, eu vou entrar nesse Padlet de novo e vou tentar responder. E vocês podem consultar, porque eu não vou ter outra oficina com vocês nos próximos dias. Então, eu posso usar isso aqui como canal para resposta. Que todo mundo da turma que está sabendo do assunto entende e colabora e consulta. Como calcular imposto de renda? Legal, podemos montar, né? E despesas administrativas sem errar. Então, a gente tem que usar, depois a gente pode falar mais sobre isso nas próximas, mas para não errar, a gente, primeiro, é legal fazer em conjunto. Eu estava fazendo a prestação de contas de um clipe babadeira que vai sair aí, gente, mês que vem, vocês vão saber, porque vocês vão saber. E aí, eu tô fazendo a prestação de contas, a menina sugeriu, vamos fazer junta. Ela da casa dela, eu da minha, eu ditando para não ter erro, porque 2 olhares é melhor que 1. Por isso que está sendo muito fomentado a forma colaborativa e horizontal de trabalho. Porque todo mundo consegue acessar aquela informação e se alguém não percebeu que colocou a informação equivocada, outra pessoa vai olhar aquela informação e vai identificar. Quanto mais coletivo for o trabalho, melhor para a gente. Tem muita dificuldade de trabalhar de maneira democrática, mas é esse nosso exercício diário, né? Bom, preencham aí, que a gente falta... Nossa, sabe o que aconteceu? Eu tô com o meu computador congelado em 8h33, vocês estão vendo? Eu tô achando que é 8h33 faz horas. Ai, situação, meu Deus. Bom, preencham aí. Eu ia mandar de novo, mas vocês já viram, né, que as 2 perguntas foram repetidas. Então, não vou usar mais aquele nuvem de ideias, aquela nuvenzinha de palavras, porque aqui nessa do Padlet a gente já tem um monte de informação. Então, se vocês quiserem colocar palavras avulsas, também podem colocar. Vocês estão assistindo a apresentação, né? Então, vamos ler aqui. O MEI, microempreendedor individual, tem a obrigação de entregar a declaração anual. Aí eu já respondi que as diferentes naturezas são das pessoas jurídicas, então está aqui embaixo minhas respostas. Pessoas jurídicas têm diferentes naturezas. ME, limitada, SA, EIRELI.
Importante a explicação do MEI com relação ao CLT. Muito importante, a gente perdendo no seguro-desemprego, porque não está sabendo disso. E RPR, obrigatório declarar rendimento anual acima de R$ 28.559,70. Já fazem 4 anos que está assim. Pode ser que esse ano de 2023 mude esse valor. A gente tem que ficar atento, mas passa em todo que é lugar. Passa no jornal, você vai ver um monte de coisa no Instagram e no TikTok. Vai aparecer para você. Dúvidas sobre onde e como sinalizar pagamentos a funcionários. Isso aqui, dentro do mês, imposto de renda. Nisso não entra. São assuntos diferentes. A sua empresa, como MEI, vai ter direito a um funcionário. Você vai chamar o seu contador para fazer a folha e tudo isso vai ser organizado pelo contador. Na empresa normal também. Vai ter todo o abatimento. Depois que você faturou, pagou as despesas, pagou os funcionários, pagou tudo, você tem um valor líquido. Esse é seu faturamento. Então, é esse valor que vai entrar no imposto de renda. Tributos, cobranças obrigatórias, impostos e taxas municipais, estaduais e federais. Isso. Os tributos são federais, municipais e estaduais. São cobranças, impostos e taxas. Então, imposto é um tributo, mas tributo não é imposto. Principais dúvidas que perduram, ninguém preencheu, mas se tiver. Certidões negativas, é importante a organização, é importante vocês saberem onde está o link, porque se vocês imprimem, saibam que ela tem validade. Aí chega, passou a validade, você vai usar aquela? Não, você vai ter que imprimir de novo. Então é importante você saber onde tem. Saber sobre as certidões foi muito importante, sempre pede, a gente fica desesperado. Temas que gostaria, contabilidade, como calcular impostos e despesas administrativas sem errar. Não era imposto de renda, impostos. Esse aqui é uma função muito do contador. Então, você pode se arriscar, mas o certo é você contratar um contador, principalmente durante os editais, para emitir esses documentos para você. Aula excelente, muito obrigada. Celise já deixou o contato dela aqui, viu? Deixem seus contatos. O que eu puder ajudar, contem comigo. Não trabalho mais na agência da Caixa. Estou na área social da Caixa, mas entendo bastante dos processos do banco. A Rosiane já deixou o contato. Celise, sobre a simulação previdência, eu vou te chamar, ok? Aí vocês conversem. Sobre orçamentos, ninguém comentou nada. E o ECAC tenho que realizar como? Como PF e pessoa jurídica. Você consegue os dois. Então, eu vou parar a apresentação. Vou voltar aqui para ver o rosto de vocês e ver se está todo mundo vivo depois disso tudo que eu fiz. Que é isso. Vocês estão aí, gente? Até porrada de bomba. Vocês parecem uma matraca, né? Eu fiz todo o meu esquema tecnológico, a tecnologia não me ajuda. 3 máquinas, eu não consigo ver ninguém. Tem alguma dúvida? Obrigado, Marlon. Vocês querem fazer algum comentário? Tá com alguma dúvida que eu possa responder? Se eu não responder agora, já deixa a dúvida lá, que depois eu respondo nesse Padlet aí. Estão desesperados? Estão mais felizes? Se sentem mais informados? Vão dar na cara do inimigo? Gente, eu sou bagunceira, me perdoa. Eu sou de teatro também, então dá para entender, né? Se vocês não quiserem falar mais nada, não quiserem nem me dar um tchau, é porque eu acho que já deu a hora. Mas me dê um tchau, gente. Gente, então, estamos encerrando aqui, né? Queria agradecer a presença de todo mundo. Foi incrível a participação de vocês. Queria mencionar mais uma vez o patrocínio que a gente está recebendo para realizar essa ação, que é do PMIC, né, do Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Uberlândia, Minas Gerais. Quero agradecer muito também a Iê, a Aline, né, maravilhosa. Foi uma aula incrível aqui, só anotando também, acompanhando, mesmo em silêncio, mas foi muito enriquecedor para a gente, né, também da incubadora. E é isso. Eu vou parar agora a gravação, certo? E para comentar que